Como é que é depois da morte? Você vai ser jogado para uma grande bacia de almas atormentadas e gritando ali. É como se esse círculo ele fosse algo meio que eterno e que você de alguma forma precisa se libertar disso. Então existem espíritos que ficam atormentados e que vão vagando por aí. Não existe evolução espiritual. Hoje a maldade bate na tua porta. Ou eu vou cair nessa cesta cheia de almas condenadas, ou eu vou parar e vou tentar achar uma saída. Olá, eu sou o Rei Dias e começa agora mais um TikTok Podcast. Na moral, só vai ou vem, porque hoje é em dose dupla. Eu estou com ele, Spook House e Léo Lousada. Sejam bem-vindos. E ó, a gente vai falar sobre mundo caído e apocalipse. Então, já compartilha, fortaleçam, inscreva-se no canal da íntegra e também no canal de cortes e em nossas plataformas verticais. Galera, mais uma vez aí, só agradecer. Hoje o papo, ó. Hoje vai ser. O Spook já tá assim, ó. Adoro. Cara, A gente tava falando que a gente se conhece há um tempão, é a primeira vez que a gente tá sentado junto numa mesa pra falar. Geralmente só em evento a gente se esbarra e dá risada, brinca e tal, mas hoje vai ser sabedoria. Então agora a gente já vai pras definições. Porque a galera fala sobre mundo caído. O que seria o conceito de mundo caído? A pergunta acho que devia ser sobre em qual religião. Em qual religião? Não, Qual visão, em né? qual visão? A gente vai pras visões. Eu quero entender mais assim. Vai, Spook, começando aqui. Qual é a sua visão? Veja, eu parto mais de uma visão do budismo. Então eu vou abranger mais o budismo. Dá para falar um pouco sobre parte de cristianismo. Acho que o Léo, a parte do ocultismo é toda dele. Tá? Mas quando a gente fala sobre o budismo é algo bem diferente de todas as outras religiões, porque ele tem um viés de morte desde que você nasce. Estranho, né? Mas é verdade. No Tibete, todas as crianças têm uma educação sobre morte logo quando começa a despertar a consciência. Então, as crianças são educadas como morrer, o que é a vida após a morte, que nós chamamos de bardo. Então, lá a gente tem o bardo da vida, que é desde o seu nascimento até o dia que você morre. Ali você tem o bardo dos sonhos, que aí tem algumas coisas sobre yoga dos sonhos, como você projeta a sua consciência enquanto dorme. E quando você morre, aí você tem o bardo do vir a ser, o bardo da transformação, que aí é realmente uma mística da consciência. Sua consciência é preparada para criar um corpo. Esse corpo tem uma estrutura diferente do que a gente vê em termos de obsessores e espíritos, e você vai atrás de um corpo para você renascer. Então, dentro disso, a gente vai entrar numa coisa bem legal, que são os mundos do samsara. Aqui a gente tem o labirinto. Léo, conhece o samsara? Conheço. Então esse aqui você vai gostar bastante. Cara, Deixa eu colocar... Isso daqui... aqui, caneca, será? Eu ajudo aqui, sim. Que eu ajudo aqui. Esse daqui é todo o labirinto do pós-morte budista. Para você ter uma ideia, isso aqui precisa ter um livro um livro técnico que vai explicar cada um dos subquadros, cada um dos quadros. Esse aqui é o Senhor da Morte. A cabeça seria o Senhor da Morte? Não, este Senhor, que é um Deus irado, vou colocar. É uma divindade irada. Aqui você tem 5 cabecinhas em cima. Sabe o que são as 5 cabecinhas? Não. 5 venenos da mente. Nossa ignorância, nossa raiva, nossa avareza, nosso apego, nossa inveja, tudo aqui dentro. Como se fossem os pecados. Então, no cristianismo, nós temos todos os pecados. Aqui são 5 pecados budistas e aqui inicia-se todos os reinos. Nós temos os reinos dos deuses, semideuses, dos humanos, dos animais, e aí entra o dos espíritos famintos e dos infernos. São 2 infernos, o inferno quente e o inferno gelado. Poxa, tio Spook, mas existem deuses e semideuses dentro do budismo? Não. O que acontece é simplesmente uma interpretação da onde vai a nossa consciência depois da morte. Então, nós temos os reinos dos deuses, semideuses, humanos, os animais, os infernos, que são somente estados da nossa mente. Então, nossos ciúmes, nossa ignorância, nossa inveja, nossa raiva, tudo aquilo que está atrelado aos nossos comportamentos. Então, nós temos inveja. Inveja do cara que é super bonitão, tem um cabelo bonito, tem um corpo bonito. Ele é um deus. Então, nós temos inveja daquele cara que tem algo que nós não temos. Então, nós somos os semideuses.
Aí entramos nos reinos dos animais, e cada um deles é para onde nós vamos depois da morte. Nós temos o reino dos virtuosos, que aí são aqueles que nós podemos agir a favor da humanidade. Então, como ser humano, você pode fazer coisas legais para o outro. Então, eles colocam como os virtuosos. Abaixo dessa linha são os não virtuosos, como o reino dos animais, os reinos dos infernais, que é a raiva. Já viu aquela história no Japão, quando você morre em estado enraivecido, sua consciência permanece em raiva? O budismo acredita nisso. Então, existem espíritos que ficam atormentados e que vão vagando por aí. Tudo isso é uma grande briga no pós-morte. Para onde você vai? É a sua percepção. No budismo, existe um treinamento desde que você nasce para atingir um estado que vai anular tudo isso. Nós chamamos de Rigpa, que é o estado perfeito da consciência ou da sabedoria. Que é entender que tudo isso aqui faz parte de um samsara. Que isso pode ser anulado ao longo da sua existência e que você pode projetar sua consciência para um corpo, num lugar nobre, num lugar que esteja melhor, que você vai ter uma família melhor e oportunidades melhores. Isso desde que você nasce, todas as crianças passam por isso. Olha que loucura. O que você está definindo para a gente aqui, que a religião, ela é questão cultural, de localização, Okay. Porque aqui dentro da nossa cultura... Você não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas elas têm ligações dentro do mundo espiritual. Tem. Vamos falar da questão do mundo espírita, né? Se a gente for analisar. Porque aqui eu tô vendo sobre questões de quando a pessoa, ela parte, os tipos de lugares que ela pode estar... A alma, se diria, né? Não ela é lugares, é como você vai se comportar. Vamos supor, você morreu. De repente você fala, puta, eu deixei um carro muito caro, para onde foi meu carro? Minha mulher vai pegar meu carro e não sei o quê. É o suficiente para você se perder aqui. E você fica preso através do seu apego à sua matéria. Não é que você foi para algum lugar, você permaneceu no local onde você sempre esteve. Entendeu? Então o que te ancora, como a gente estava conversando antes, são os seus vícios. O vício não somente de apegos às coisas, mas os seus vícios emocionais e mentais. Como o tibetano ele tem essa escola desde o nascer, e isso aqui já foi alvo de estudos dentro da psicologia, tem livros de psicólogos que trazem esse estudo, como você se desapega de cada dessas etapas que você vai se deparar. Você vai ser jogado num limbo. Uma vez perguntaram para o Shagyu Tulku, como é que é depois da morte? Ele fala que você vai ser jogado para uma grande bacia de almas atormentadas e gritando ali. E a partir daquele momento você vai parar e vai falar, ups, peraí, agora eu sei quem eu sou, ou eu sei quem eu fui, eu sei para onde eu vou. E naquele momento você começa a se desapegar e você começa a entrar num estado de entendimento do que aconteceu com você e você é encaminhado, então, para um novo renascer. Agora, como você faz esse treinamento é dentro de uma prática chamada Dzogchen. O Dzogchen, ele ensina você a fazer essa preparação. Depois disso, tem um nível mais avançado, que é o Trekchot. E aí tem práticas específicas que você vai transformar todo o conhecimento que você teve em uma prática diária de como projetar sua consciência para uma nova vida. Muitos dos budistas, para evitar fazer mal às pessoas, quando a China atacou o Tibete, e eles têm uma prática chamada Ahimsa, que significa não violência, eles cometeram fazendo essa prática. Eles automaticamente disparam a consciência e tiram a consciência do corpo indo para uma próxima vida sem fazer mal àqueles que estão fazendo mal. E você, sanar a sua própria vida dentro de não fazer mal ao próximo. Sim. Então vem o chinês com uma arma, ele vai te matar, você fala, eu não vou revidar. Então eles ejetam a consciência. Isso é ensinado no Tibete, em escolas. Isso é ensinado, essa prática. Então eles já nascem com viés espiritual, dizendo, olha, vamos te ensinar umas práticas que quando você morrer, você vai saber o que fazer. Você não vai estar em estados alternados de percepção, de consciência, se perder, fica nervoso e tudo mais. Você vai aceitar a tua morte. A morte, ela é uma coisa que a gente não vai escapar. Uma vez eu estive do lado de um praticante budista e ele falou uma história bem legal. Como é que se resume a vida? É um cara correndo no meio do nada e uma onça atrás dele. Ele vê um desfiladeiro, ele pula no desfiladeiro, ele começa a se agarrar e se agarra numa raiz.
e ele olha para baixo e tem um jacaré. E ele olha e percebe o cheiro de uma planta deliciosa e ele vê que tem um ratinho comendo a planta. Essa é a sua vida. Você quer fugir do passado, que toda hora vem atrás de você? O jacaré é teu futuro, que ele vai te pegar uma hora. E o ratinho é teu presente, que pouco a pouco ele vai corroendo aquilo que você aprecia. Essa é a vida. Assim, a gente vai aprofundar mais, porque você fala de consciência, então o Léo vai trazer o ponto de vista dele, mas quando a gente fala de O Léo conhece aqui, Léo. Sim, isso aqui é famoso. Não, e quando a gente fala de consciência, Spook, é justamente isso, assim. Pela cultura, eles projetam para que a consciência dele, depois do desencarne, siga aqui. Então, aqui a gente tem que evitar. Tudo isso aqui tem que ser evitado. Mas caso você não consiga evitar, você sabe para onde você está sendo direcionado. Sabe o que é o mais legal? Quando a gente faz essas escolas esotéricas, quando a gente entra, a gente aprende mantras de primeira, né? A gente aprende o famoso Om Mani Padme Hum, que é louvado seja a flor de lótus. Eu tive aula com uma lama em Ohio e ela falou: o Om Mani Padme Hum é uma armadilha monstruosa. Porque a gente entra numa escola muito mentirosa dentro dessas práticas comerciais. Eu falei para ela: pode me elucidar, por favor? Ela falou: claro, o Om Mani Padme Hum é isso aqui. Quando a gente pega Om Mani Padme Hum, significa que a gente está abrindo todos os reinos, inclusive o reino dos mortos, todas as criaturas que estão aqui, que são, a gente chama de Pesachas, Narakas, que são seres atormentados e malignos. Porque a gente tem a prática de apaziguá-los antes de poder fazer toda a cerimônia. Então a gente atrai esses seres pelo próprio mantra. Ela falou: você não pode fazer. Você tem que saber o que você está fazendo. O corpo de Buda, fala de Buda e a mente de Buda. Então eu estou atraindo os seres dos reinos mais infernais para dentro da minha casa, sem saber. E como é que eu faço, então, o que a gente estava falando antes, que é me desapegar desses seres ou fazer com que eles tenham a consciência disso? E aí eu trouxe uma coisa que acho que o Léo não conhece. Moksur e Karsur. Um incenso é de carne. De carne. E o outro é de legumes. Você pode pegar, Léo, não tem problema. Tá? Tem cheiro? Tem cheiro. O de legumes tem um cheiro um pouquinho mais forte. Ah, forte. Com isso, rapaz. Eu sou sensível ao olfato. Tem um que é de carne e um que é... Não, cheiro fundo aí dele, Léo. E dá aquela fungada mesmo. Forte, né? Léo, quando alguém fala pra você cheiro fundo... Depende de quem for, a gente confia. Esse aqui é mais forte, que tem. É mais forte ainda? É. Um é de carne e um é de legumes, tá? Mas daqui é mais de boa. É mais Quando de boa. você quer apaziguar seres irados, eu utilizo de carne em horários específicos. Então vem um espírito que ficou preso aqui, atormentado, com raiva ou com qualquer outra energia, que seja muito ruim, eu ofereço a carne. E é o que ele faz, ele percebe o cheiro da carne, ele se apazigua, e ele começa a entender o que aconteceu com ele, e aí ele volta para os estados que eu posso encaminhá-lo para uma próxima vida. O de legumes são para seres que já estão mais conscientes, mas eles precisam de um empurrãozinho. Isso aqui são oferendas que a gente faz dentro do budismo aos mortos, para que eles possam ter uma vida melhor na próxima encarnação. Cara. E ele entra dentro desse ciclo. Tá, e aí você falou, para não entrar aqui, seria o quê, então? Um outro plano? Qual o plano que a gente... Seria o melhor pra gente... Um grande praticante budista, um grande discípulo de um mestre, a consciência dele pode ficar adormecida e desce só em momentos especiais. E aí ele fica dentro de certas consciências específicas. O budismo não trabalha com deuses, mas ele vai trabalhar com consciências. Então, Amitabha, Yakshobhya, e tem vários estágios de percepção que você pode projetar sua consciência e ficar adormecido para que você venha novamente, entendeu? Kuan Yin, consciências búdicas. Então não vai estar dentro de nada aqui. Não, ele fica resguardado, mas um momento ele vai ter que descer. Então, por exemplo, grandes mestres como Padmasambhava, que já veio personificado, ele morreu,
e uma hora ele volta para continuar os ensinamentos. Entendeu? Então você teve muitos, Milarepa, muitos grandes professores, Naropa, Tilopa, todos eles eram grandes filósofos. Então a consciência deles fica adormecida e uma hora eles voltam. É como se esse ciclo ele fosse algo meio que eterno e que você de alguma forma precisa se libertar disso. Porque senão você fica escravo dessa eternidade, desse ciclo, em que você não tem para onde fugir. Você está sempre nos mesmos lugares, vendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Essas consciências que quebram esse ciclo de samsara são consciências que elas saem dessa coisa. Porque mesmo num mundo mais divino, tem o apego. Tem o apego à imagem, tem o próprio apego à ideia do divino, é um apego. Sim. Então essas consciências, elas quebram essa roda de samsara, elas saem e elas ficam como se fosse nesse lugar onde elas estão num torpor. E a hora que elas precisam voltar, porque elas precisam trazer algum tipo de sabedoria, alguma coisa, elas voltam, de alguma forma, elas acabam aparecendo. Eu vou definir num todo o que eu estou entendendo aqui também. O desencarne, a morte, elas teriam vários planetas, vamos dizer, várias consciências, então. Aqui é nessa cultura. Na cultura cristã seria uma, na cultura espiritual dos espíritas seriam outras. No cristianismo, você só vai escutar isso no livro do Apocalipse de João. Mas, de novo, teologia é uma armadilha. Precisa tomar muito cuidado, porque não se deve interpretar de uma maneira como você lê. Todo livro que você pega para ler, seja de Daniel, seja de Abraão, de Moisés, todos têm um Apocalipse, até mesmo de Enoque. Você precisa ter um livro que vai te explicar política, econômica, social, cultural, tudo o que aconteceu naquele momento. Quando João fala para as pessoas que vai ter a remissão e você vai ser levado a um lugar depois da morte e tudo mais, na verdade, ele escreveu uma carta para 7 igrejas para avisar que ia até a queda do Império Romano e que deveria nascer uma nova Jerusalém. Essa carta foi direcionada a essas igrejas para que elas pudessem combater o Império Romano. E aí tem dois fatores que ele elenca, que é a colheita do trigo e o pisar em uvas. Aí você fala, poxa, que legal, né? Não. A colheita do trigo é aqueles que vão ser levados e pisar em uvas é aqueles que vão lutar e matar em nome de Jesus. Porque eles vão pisar nos inimigos. Essa é a armadilha que a gente não presta atenção. E aí só no final ele fala que você vai ter uma passagem em que você vai ser levado de corpo completo para o paraíso, onde você vai esperar então Jesus voltar e vai levar as almas prometidas, como um prêmio por você ter lutado contra os romanos e ter dado origem à Nova Jerusalém. Ele falava que a Nova Jerusalém vai descer dos céus e vai tomar o lugar de Roma. Léo Lousada agora, vamos pegar a definição dele, depois a gente volta para o Facebook. Eu trouxe um presente para o Léo. Presente pra você, Léo. Isso daqui foi produção, trazido pra mim. Tem um paninho aqui? Porque a gente vai estender aqui. Não, o Léo já fez uma oferendinha aqui. Eu fui. Não tem problema, Léo. Fui Fica segurar tranquilo. O negócio aqui, derrumei água. Fica tranquilo, Léo. Você tá em casa, meu amigo. Batizou. Você tá em casa, meu amigo. Aqui você tá em casa. Isso aqui foi trazido pra mim em 2013, 2014, de Roma. Que legal. Só que não teve uma função para mim, porque eu sigo religiões. Obrigado. E isso aqui não envolve uma religião, mas envolve muito o que você acredita. Boa. Então eu achei em casa, eu falei, puta, a cara do Léo, vou ter que levar num momento específico para ele. Vou abrir aqui. Não vai explodir não, né? Ah, não. Tá bom. Não é nem um pôster da Rita Cadillac pra você. Oi! Você acaba de ganhar. Meu, aqui, cara, eu tô sentindo que a gente tá meio aqui naquela série Evil. Olha né? aí, Que a gente vai ver aqui, é um que espetáculo. Cara, que incrível isso, cara. É a tua cara, Léo, não é a minha. Deixa eu colocar a caneca aqui. Tá. Puxa um pouquinho mais pra cima. Vamos puxar. O Léo vai explicar tudo pra você. O que é isso? Cara, que incrível. É com você agora, Léo? As assinaturas dos planetas. Tem os anjos. Tem a cabala. Tarô. A gente tem quase um resumo aqui do ocultismo ocidental, né? Tudo. A gente tem os kameás ali dos 4 elementos. Os signos. Árvore da vida. Olha, enfim, uma geometria mágica ali com sequência de Fibonacci. Cara, que incrível isso. Muito legal. Muito obrigado. Imagina, é a tua cara. Isso aqui vai até pra sede da minha ordem ocultista, isso aqui. Tá. Vai ficar lá porque... Cara...
Aqui, eu tô vendo a cabala, né? Sim. Então, Quando a gente olha para isso aqui, que o Spook trouxe, a gente vê uma árvore da vida. Aqui a gente está vendo, inclusive, os dois pilares do Templo de Salomão, né? Boaz e Jaquim, que são os dois que tinham na entrada. Então, a gente está vendo muito aqui do que é o ocultismo ocidental. E o ocultismo ocidental, ele vai se basear em algumas tradições. Ele vai ter algumas tradições filosóficas como base, por exemplo, o hermetismo. Mas a gente vai ter algumas ferramentas que vai trazer para dentro do ocultismo, como, por exemplo, a Kabbalah. E a Kabbalah ela vai ser trazida ali por volta do século XVI com um cara chamado Pico della Mirandola, que ele vai começar a traduzir os textos nesse momento do Renascimento. E ele tem um sobrinho, que é o Marcílio Fitino, que é quem vai começar a traduzir os textos de hermetismo. Por que esse negócio é importante? Porque muito do que a gente tem no ocultismo, nos sistemas mágicos aqui do Ocidente, vem muito dessa filosofia. E essa filosofia ela é importante porque ela, no século II depois de Cristo, ela junto com o neoplatonismo e com o gnosticismo, ela acabou influenciando demais o pensamento ocidental, principalmente o pensamento cristão. O cristianismo ele é uma religião que ele tem uma base muito forte em uma tradição filosófica chamada neoplatonismo. Principalmente com a ideia... Por que Platão era famoso? Ele é um grande filósofo, né? Vários livros, vários tratados, mas ele ficou muito famoso porque ele tinha uma ideia de que existia um mundo ideal e que o nosso mundo aqui fosse uma espécie de um arremedo desse mundo, vamos dizer assim. Então, a gente está num mundo imperfeito e lá em cima tem um mundo ideal. Quando a gente pensa numa ideia de paraíso, quando a gente pensa numa ideia de uma promessa de uma vida eterna num lugar melhor, a gente começa a ver de onde vem essa ideia. Claro que existem outras religiões que são mais antigas que isso, que tem essa ideia, mas essa ideia influenciou demais o pensamento ocidental de que se eu for um bom menino, eu vou ser recompensado e vou para o céu. Então, existe um lugar ideal que não é aqui. Aqui é o mundo do pecado, da matéria. O ocultismo não acredita nisso. Né? A parte ocultista, a mágica, acredita que tanto lá quanto aqui tem as mesmas importâncias. Aqui você tem que passar por tudo que você tem que passar para viver, para aprender, para experienciar. E lá você tem outra consciência que vai estar vivendo essas mesmas coisas no outro grau de consciência. Quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que existe uma promessa de que se você se comportar bem, vai para o paraíso. E existe também uma espécie de uma ética, de uma moral que tem que ser seguida por isso. Então, no Ocidente, a gente tem uma ética e uma moral que foi muito criada em cima da ideia do cristianismo. Isso não funciona, por exemplo, no Oriente, quando a gente pega o budismo, ou quando a gente pega o taoísmo, ou quando a gente pega o shintoísmo. São tradições muito diferentes do cristianismo. A gente vai para o Japão, que tem o shintoísmo. Cara, quase ninguém no Japão é cristã. Você está falando de um país que muita gente é budista, mas todo mundo é shintoísta. O que um shintoísta acredita? Que tudo é sagrado. Que uma pedra tem um espírito, que é sagrado. Que uma árvore tem um espírito, que é sagrado. Quando você passa a olhar que tudo é sagrado, você está vivendo no paraíso já. Você já está vivendo num lugar que é sagrado. Então, quando a gente olha esse monte de tradição diferente, a gente começa a perceber que aquilo que a gente está falando no começo, que dependendo de onde você nasceu, aquilo vai influenciar a sua crença. Então, tem um filme muito bom que relata isso. Chama-se Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Ele vai mostrar para você que tudo é sagrado. As casas não têm paredes, mas tem porta. Então, as pessoas continuam passando pela porta, mas não tem parede. Os quartos não têm parede. O nome do filme é esse? Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. É uma casa que fica numa ilha, onde o cara sai de barco e tem um portão. Do nada, assim, mas tá vazado. Mas ele passa pelo portão e está escrito: tudo que está do outro lado é sagrado e respeite. E é quando ele volta para casa, está escrito a mesma coisa. Tudo que está do outro lado é sagrado e respeite. Entende? Esse filme é exatamente o que ela está falando. Cara, é bem interessante, né? E quando você fez a pergunta sobre o mundo caído, cara, talvez a gente, dependendo do viés religioso que a gente tem, a gente vai olhar para o mundo de hoje e vai falar: nossa, o mundo de hoje tá caído. Acabou, os valores foram embora. Cara, o mundo hoje nunca teve tão bem quanto já foi. Se a gente olhar para a história, quando a gente usa história de verdade, a gente vê que hoje a gente erradicou um monte de doença. A gente tem hoje, por exemplo, uma população feminina que tem um nível de escolaridade maior do que o masculino hoje no mundo. Ou seja, a gente está começando a vencer estruturas de machismo que estavam ali arraigadas. A gente tem fome no mundo hoje? Tem bastante, muito mais do que deveria, mas menos do que já foi. Mas é que ela acompanha a população. Como você tem 8 bilhões de pessoas, é tradicional você ter um aumento maior de fome e de pessoas.
parece que tem mais coisa porque dá essa impressão. E aí você tem uma mídia mais presente. É que nem desastre natural. Você fala, poxa, nunca morreu tantas pessoas. É porque as pessoas nunca habitaram tanto o planeta. A gente tem mais gente hoje vivendo no planeta do que já teve na história da humanidade. Mas quando a gente não vai muito longe, a gente volta lá para o século XIII, para o século XIV, e a gente pega a peste negra, que todo mundo fala da peste negra na Europa. Na Europa, a gente não tem o número exato, mas ela matou quase 60% da população da Europa. Isso na Europa. Porque a gente não fala do que aconteceu na China, no Oriente Médio, porque a peste negra não foi uma coisa só da Europa. O que morreu na China deve ter sido 3 vezes mais do que morreu na Europa. E até antes, a gente não tinha referência histórica de muitos dados. De pragas anteriores, né? Então, assim, quando a gente olha para esse tipo de coisa... Hoje, quando a gente tem uma pandemia, a gente pegar o que aconteceu na Covid, por mais que tenha sido... Morreu um monte de gente, mas, cara, rápido a gente conseguiu... A resposta global foi algo monstruoso, coisa que... Porque a gente está no Rio de Janeiro, né? em 1900. Então, nós estamos sempre em constante evolução. A gente vai trazer problemas novos, questões novas, porque o nosso nível de consciência... Doenças novas. Nosso nível de consciência vai acabar expandindo. E aí, nós vamos trazer questões novas para lidar. Mas quando a gente olha em dados frios... Quando a gente olha para isso, cara... E tem um livro que é muito bom, eu vou lembrar o nome, depois eu vou falar, mas é um livro de um autor americano e que ele vai, dado após dado, mostrando como a gente tem uma percepção errônea de que o mundo tá pior. Então, quando a gente... E por que isso? Porque, primeiro, para uma religião dogmática é muito bom vender a ideia de que o mundo está pior. Porque se eu estiver indo problema, é porque eu tenho a salvação também. Então, o mundo está muito ruim, os valores já foram embora, não existe mais nada que vale a pena lutar. Então, luta pela sua alma e luta comigo, que aí eu te carrego para um paraíso e você não vai ficar nesse lugar de expiação aqui. Deixa eu fazer um gancho. Eu frequento o budismo desde 2007. Desde 2007 eu me tornei praticante do budismo. Há uns 10 anos atrás, foram abertas práticas que eram proibidas ao público. Proibidas. Porque as pessoas começaram a apresentar um nível de enfermidade muito alta e chegaram para os lamas e falaram: eu estou depressivo e não estou bem, estou com ideais suicidas, o que eu faço? Aí eles abriram um baú, que foi do 5º Dalai Lama, que ficou guardado, o Jie Rinpoche, e pegaram uma prática e trouxeram a público falando: isso aqui é complicado, mas vai ajudar você. Então, assim, muitas soluções estão sendo apresentadas para o mundo hoje, face exatamente à aceleração da nossa mente, as nossas necessidades emocionais, equilíbrios mentais e tudo mais. Eu falo que hoje a gente está ainda na Idade Média tecnológica. Porque as pessoas parecem que têm os mesmos comportamentos vistos na Idade Média, mas sobre uma égide de 3 livros que devem ser respeitados hoje, que é o Código Civil, o Criminal e a Constituição. Se você não respeitar esses 3 livros, rodou. Você tá rodado, cara. Não é a Bíblia que você tem que respeitar. É o Código Civil e o Penal, o Criminal. Senão você rodou, entendeu? São esses 3 livros que fundamentam o Brasil. Então, eu falo para as pessoas, assim, a religião, ela tem que andar junto. Você não pode colocar nem acima nem abaixo, entendeu? Que senão... mas é o que ela falou, nunca se viu tantas pessoas se convertendo às igrejas evangélicas, neopentecostais, quanto hoje. Ou o islamismo, por exemplo, que tem a maior taxa de conversão, porque que tomou a Europa monstruosamente. Porque também promete. Então, quando a gente cria um terror, quando a gente cria essa ideia de que o mundo tá ruim... Eu sei que vai ter um monte de gente falar: mas o mundo tá mesmo ruim. Gente, se a gente for pegar dado de verdade, dado sério, dado frio, sem emoção, a gente vai ver que não tá pior. Mas tem a guerra agora acontecendo lá. Guerra sempre existiu. Cara, sempre existiu, Mas a Segunda Guerra Mundial foi muito pior. Pior do que o quê? Morreram quantos milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial? Cara... Compara com a peste negra. Sim. Ou compara com a gripe espanhola. Não, e outra... Que foi algo que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. Morreram 7 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. Morreram 50 da gripe espanhola. É que a gente mistura o que é justo e o que não é justo. É muita gente. Só que hoje não vai morrer mais 50 milhões de pessoas. Não vai, a guerra é tecnológica. Hoje a guerra é muito mais tecnológica, não, e outra cultural. Coisa... Não, isso e assim... No mundo medieval, matava-se... A pessoa nem vivia muito também. Cara. 40 anos era o... Não, 20 anos de idade a pessoa morria por uma doença que nem sabia o que era. Uma gripe matava. Na Idade Média, cada 2 mulheres tinham filho, uma morria. Aí. Esse era o nível de mortalidade feminino para dar à luz. Você estava na Idade Média, lá no mosteiro de Lindisfarne, na Irlanda, um belo dia você acordou com os vikings invadindo e matando todo mundo. Cara, a gente vive num mundo hoje que não é justo. E eu entendo quando as pessoas falam o mundo... Porque tem muita injustiça ainda no mundo. Mas perto do que já foi... A gente tem muita coisa para melhorar. Mas perto do que já foi...
o mundo tá melhor. Você vê, Por mais que não pareça. A história do cristianismo foi um absurdo. Foi morte atrás de morte, entendeu? Tanto pelo Império Romano, que dizimou o povo judeu na época. Como depois as cruzadas, né? Com as cruzadas, a Inquisição, as tudo que a gente viu. conversões. Constantino, colocando como religião oficial, e quem não fosse poderia matar. Poxa, outro dia, me mandaram a matéria. Um cara chegou por uma mulher lá no Paraná, falou: a senhora pode rezar para mim? Ah, sim. Pegou, rezou, só que ele falou: a senhora não é cristã, né? Não, ele tirou uma faca, deu 13 facadas na mulher, porque ela não era cristã. A oração não tocou o coração. Ele quase matou a mulher. 13. Aconteceu no Paraná. E aí isso tudo, cara, é pra gente ver o quanto às vezes uma dogmatização, ela é importante para fazer um controle de uma crença. Porque tem uma promessa de uma salvação. Então, se eu prometo a salvação, eu preciso ser salvo de algo. Porque se a minha vida tá legal, se a minha vida é boa, se eu tô vivendo num mundo que, apesar das injustiças, eu tô tentando fazer o bem mediante a minha ética pessoal, tô tentando, sei lá, ser caridoso, bondoso. Se eu tô tentando fazer tudo isso e alguém vira para mim e fala assim: ah, mas você não é cristão, então você vai pro inferno. Eu falo: cara, então quem é que tá lá em cima escolhendo as coisas? E isso, cara, é um negócio muito legal. No século XVIII, apareceu, isso tem várias raízes históricas, mas se fortaleceu demais na Alemanha, um negócio chamado idealismo. O idealismo é uma corrente filosófica que acabou entrando demais dentro das crenças religiosas europeias. Não só no cristianismo, mas pegou o espiritismo também. O que é o idealismo? Para quem conhece filosofia, filósofos como Hegel, como Schelling, como Kant, que são caras famosos dentro da filosofia, esses caras acreditavam no idealismo. O que é o idealismo? É um renascimento do neoplatonismo, só com forte influência cristã. O que isso trazia para as pessoas? Olha, se você se comportar bem, você vai para o céu. Porque o céu é o mundo ideal. Lembra a ideia do mundo ideal? O mundo das ideias, do Platão? Então, lá é o mundo ideal. Aqui, cara, é um lixo. Tudo que tem da matéria, tudo que é da matéria é um lixo. Então, eles confundem apego com viver a matéria. Porque assim, você tá, que nem o que o Spook falou no começo, você se apegar a uma coisa, morreu, tá pegado ao carro, o cara já foi, acabou, você morreu. Você tá pegado àquilo, te prende aqui. Agora, você ter o bem, e é o contrário, não é o bem que te possui, né? Você possui o bem, e o bem é uma ferramenta de uso apenas, não é uma forma ruim de viver. Só que dentro dessa ideia do idealismo, a ideia é: não tem apego, porque você vai viver num mundo melhor, num mundo prometido. E aí começou a se contar uma grande mentira dentro dessa espiritualidade ocidental, que é a ideia de evolução espiritual. Não existe evolução espiritual no sentido mais tradicional, porque qual é a régua que mede a evolução espiritual de alguém? É a cristã? É a judaica? É a budista? É a católica? É a espírita? Quem é que está lá em cima medindo? Ah, Deus está medindo? Cara, medindo o quê? Quem? Se Deus criou tudo, se tudo é parte desse Deus, Deus vai estar... olha, tem os meus preferidos e os que não são meus preferidos eu vou mandar para o inferno. A gente entra num processo complicado, que é o conformismo da mediocridade. Então, aquela coisa: se Jesus morreu por menos, eu vou continuar pecando. Então, as pessoas aceitam o pecado. Lembrando que a própria prensa de Gutenberg foi a que imprimiu a Bíblia. E ele imprimia também os teatros de maldizer da Idade Média. Tudo que era inferninho, coisas ruins e tudo mal, ele fazia. Chegava lá: faz um cartaz para mim. Ele imprimia teatros de putaria. Ele fazia. E chegou lá, o Lutero falou: você imprime a Bíblia para mim? Tá bom. Tá em que idioma? Ah, tá em latim. Tá bom, eu vou imprimir. Então, assim, a gente tem essa questão do me conforto com isso e é assim que vai ser, entendeu? Veja, prostituição. Sempre teve prostituição. Sempre teve no mundo. Hoje, a prostituição bate na tua cara. Você abre a internet, tá lá na tua casa. Você vai ver um jogo de futebol, tem um anúncio lá de casos de prostituição. Entendeu? A coisa tá escancarada. Mas é que a sociedade guardou a hipocrisia num baúzinho, sabendo que sempre teve. Aí o cara vai, abre e fala: tá aqui à sua disposição. Tudo tá à sua disposição. Entendeu? Isso que é o absurdo. A gente convive com tudo isso aqui simultaneamente. Tudo. A única questão não isso aqui você vai cair desde que você nasce. Pai, eu quero um iPhone. Pai, eu quero um tablet. Pai, eu quero uma televisão. Pai, eu quero um carro. Pai, me empresta isso, me empresta aquilo. E você vê a libertinagem das pessoas hoje. Você abre a internet, é só crime, violência, adolescentes cometendo crime. É tudo exatamente isso. É o que o Lá está falando. A gente está inserido dentro desse contexto. Mas como é que você sai desse contexto? Você vai precisar sentar com calma e vai falar o que me pertence, o que não me pertence. O que eu vou tirar da minha vida e o que eu vou agregar para a minha vida.
Então, foi o que eu falei no começo. Eu sou um cara que eu tenho um pé nas redes sociais e um pé fora das redes sociais. Eu não faço muita questão de estar nisso. Porque se você cai de cabeça nas redes sociais, você entra exatamente em tudo que está aqui. Tudo, Porque aí tudo. você vai ficar pegado, você vai acabar ficando Compre pegado isso, a like, compre aquilo, você vai acabar indo por esse caminho. isso, compre tal roupa, vista isso, pense nisso, seja assim, seja assim. As empresas querem. Pra vida você molda, então, num todo. Na verdade, olha o que é engraçado. Eu tenho 50 anos de idade. Léo, eu não sei quantos anos você tem, não sou indelicado. 47. Mas eu nasci em 75. Não se vê mais criança se divertindo jogando bola na rua, andando de bicicleta. Você não tem mais essa questão de chegar em casa depois de ter brincado com os amigos, se divertido 8, 9 horas da noite, jantar com a família. Você não tem mais nada disso. Os valores, eles mudaram completamente. Então, eu sinto saudade de 1975. Sinto saudade daquela época em que você tinha essa questão de liberdades. Hoje a maldade bate na tua porta, cara. Então, é isso que a gente tem que parar e refletir. Dizendo, ou eu vou cair nessa cesta cheia de almas condenadas, ou eu vou parar e vou tentar achar uma saída. Seja por meio de uma religião que me convença de que realmente é um meio, ou por meio de práticas essenciais de uma religião que eu não preciso seguir. É a diferença de ser católico e ser cristão. Eu não preciso ir para uma igreja para dizer que eu sigo a Cristo. Eu posso simplesmente ver o que Cristo fez dentro da Bíblia e falar, eu vou seguir a mesma coisa. Só que com muito cuidado. Porque hoje o cristão gosta de jogar sempre uma pedra no próximo. Tome cuidado com isso. Pegue a essência. Essa essência que pode te dar caráter, conduta, moral, uma ética, valores sociais. Que não precisa de uma religião. Não precisa. É muito mais amor e menos ego, né? Que a gente pode falar. Com certeza, o amor de verdade, ele não é um amor que ele é possessivo, que ele apega, né? Ele é um amor que liberta, né? É um amor que abre a gaiola. É amor por todos. Pro pássaro voar, né? Então, quando você ama de verdade alguma coisa, você quer que aquela coisa cresça, cara. E você não vai ficar pegado a ela, não vai ser possessivo. Eu acho que a gente criou uma ideia dentro da sociedade, filosoficamente falando, de que a gente tem que evoluir, a gente tem que seguir à risca algo que é dogmático. Só que aquilo, cara, é produção humana, né? Ah, foi Deus que inspirou? Tudo bem, mas Deus inspirou, mas foi o outro lá que traduziu, o outro que mudou a tradução. Cara, quando a Bíblia, ela foi retraduzida várias vezes, perdeu vários sentidos originais dela, por exemplo. Isso nós estamos falando da religião cristã, porque a gente está aqui no Ocidente, é mais fácil falar dela. Mas, cara, isso acontece em vários outros lugares. Tem religião que, às vezes, a religião quebra no meio, porque alguém fala assim, não, eu não concordo com o que você está falando. Lutero. Você está fazendo uma leitura errada desse texto, a minha leitura é a mais certa, e aí nasce uma religião a partir dali. Se a gente for pensar, o cristianismo, cara, ele nasce de uma ideia, de uma secção do judaísmo, né? A ideia histórica é que Jesus era um cara que pregava os segredos ali do judaísmo para o público, que era uma coisa que só os sacerdotes do templo queriam, ter o domínio cultural. Jesus estava falando aquilo para todo mundo, e aí os caras chegaram em Roma e falaram, faz o seguinte, mata esse cara aí, porque esse cara tá entregando o nosso ouro para todo mundo de qualquer forma. O cara provavelmente foi um morto político da época. Porque ele foi pressionado para ser morto por causa dos caras. O que Jesus estava entregando? Ele estava entregando uma cabalá, um judaísmo básico. O cristianismo, ele nasce como uma forma de dissidência disso. A gente não vai se associar aos judeus, porque os judeus estavam juntos quando mataram Cristo. Sim. Então a gente vai se desassociar. E aí você começa com Paulo, principalmente, a criar um cristianismo greco-romano, né? Porque aí você tem uma imagem apolínea do Cristo. A ideia de Cristo, a palavra Christos é grega. Isso não é judaico. Sim, a ideia de um consagrado. Cristo o consagrado, o ungido, o avatar, aquele que é o Deus encarnado ali, no sentido de que ele recebeu Deus ali. Então, assim, quando você olha para tudo isso, a gente vê que a criação da religião cristã, ela é uma criação que ela vem de uma dissidência judaica, por causa de uma não concordância. Então, a própria religião, que hoje é a dominante no Ocidente, ela nem é uma religião que nasceu de uma causa única, como nasce, por exemplo, o zoroastrismo, como nasce, por exemplo, o budismo. Tem coisas que nascem naturalmente por uma observação. A natureza é uma observação. Eles olham e falam, é porque é. É o taoísmo. Ele tem que ser. É assim que é. Entendeu? O budismo, ele já nasce do hinduísmo. Ele vem do hinduísmo, onde um cara simplesmente sentou e falou, estou sendo um idiota. Por quê? Porque a vida não é ficar dentro de um templo rico, milionário. Palácio, né? É um palácio. Dele. Ele morava muito bem e falou, estamos sendo idiotas. Por quê? Porque existe sofrimento, dor, miséria, pobreza, morte. Você nasce chorando e morre chorando. É loucura. Você fala, nossa, é verdade. Uma vez levaram um venerável tibetano para conhecer a França. Ele nunca tinha saído do templo.
Essa é ótima. Ele olhando, né, no passeio de carro. Nunca tinha andado de carro, sentado assim, assustado. Ele perguntaram para ele: "E o que você achou?" "Eu acho engraçado vocês terem casas lindas para mortos e casas mais lindas para futuros mortos." Você entendeu? Os cemitérios são espetaculares. Ele falou: "Mas o cara tá morto." E aí vê as mansões, de caras morando em mansões, e fala: "É um cadáver ambulante morando numa casa luxuosa onde tá todo mundo morrendo de fome, mas o cara esbalda dinheiro. É um cadáver. Você é um cadáver ambulante." Eu falo que a gente é um leasing. Isso aqui é leasing. A gente está emprestado. Né? Que daí a gente projeta a consciência. Mas ele falava: "É um absurdo, cara. Vocês, lá no Tibete, os mortos são simplesmente uma casca. Os cemitérios são abertos. Eles jogam os corpos lá e deixam os animais comerem. Você faz oferenda dos corpos para os animais." E aí tem os veneráveis que falam: "Quer fazer a prática budista? Quero." Senta em cima de um corpo e fica a madrugada lá vendo os mortos. Sim, eles fazem isso. E é exatamente essa prática que ficou proibida, que eu faço há mais de 10 anos. Você senta em cima de um corpo e fica fazendo a prática dos mortos. Ou você Que faz tal? que nem o zoroastrismo, né? Que você tem a torre do silêncio. Quando você morre no zoroastrismo, sabe o que eles fazem com o seu corpo? Eles colocam em cima de uma torre para os urubus comerem. Eles Porque fazem. tem que voltar para a natureza. Tem? Para eles é tudo da natureza, é tudo sagrado. Se veio da natureza, volta para a natureza. E a gente tem isso, né? A gente quer enterrar o nosso morto num mausoléu E fazer de idolatria mármore. e culto. Isso, exato. Porque um corpo, algo que já foi. Já foi. Algo Uma que casca. é uma casca, algo que já foi embora. Né? Eu vou pro ritual. Macabro isso, né? Eu vou pro ritual do Gostou? Spook, ele falando, mas eu queria ainda mais um pouco a fundo nessa questão que o Léo falou sobre a questão do apocalipse. Só que o apocalipse se dá. As pessoas têm esse entendimento que poderia ser através das pragas, das guerras, e o apocalipse. Dos 4 cavaleiros. Dos 4 cavaleiros, sim. E não vai ser isso. Não é isso. E não tem um apocalipse. Mas ao contrário, tudo isso acontece todo dia. O Léo estava explicando. A guerra é constante, a praga é constante, a fome é constante. Esses são os apocalipses. Eles estão acontecendo o tempo todo. E, Sim. na verdade, a palavra apocalipse, que vem do grego revelação, isso é para revelar alguma coisa. O que é para revelar pra gente? É para revelar a nossa condição humana. É para revelar que a nossa condição humana, ela é limitada. É para revelar que a nossa condição humana, ela é o tal do memento mori, né? Ó, lembra que você tá vivo o tempo todo, porque uma hora você não vai estar mais. É a hora que você lembra que você pode ser vítima da fome, você pode ser vítima da guerra, você pode ser vítima da praga, você pode ser vítima de um monte de coisa, porque só o fato de estar vivo, de estar experienciando esse mundo, tem uma série de coisas que no dia seguinte podem te matar. Então a lembrança constante de que essas coisas existem é a revelação de que você tem que viver a sua vida da melhor forma possível. Porque se você não viver, talvez a revelação seja que você viveu menos do que você deveria viver. Então o fim é uma metáfora, se a gente for analisar. Dentro Porque- do livro de João, do Apocalipse, sim. Sim. E lembrando... Porque desde quando o mundo é mundo, há desastres, há pragas. Sim, mas... E o Léo falou, ó, nós gente já evoluímos. a gente, como espécie, já foi quase extinto 5 vezes. Cara, então assim, 5 ou 6 vezes, cara. Então assim, a gente já foi quase extinto várias vezes. Sim. Isso lembra pra nós o tempo todo de como nós somos finitos. Dinossauros, cara. O meteoro caiu foi o suficiente embora. para acabar, entendeu? A gente pode ter novamente um meteoro caindo na Terra e acabou. Embora os Simpsons e todos esses desenhos trazem essa teoria da conspiração, ou mesmo o Fallout, que é maravilhoso, já. entendeu? A gente sabe que não vai durar. A questão é, para onde depois você vai? Você vai saber projetar sua consciência para o universo, para quiçá nascer, sei lá, como um golfinho? Mas tem essa parada também, Spook. Será que a gente Do quê? pode expandir a consciência para essa- a natureza de uma forma diferente? Veja, o budismo, como é que ele cria a reencarnação, né? As pessoas chegam para mim e falam, como é que é a reencarnação? O budismo, ele trabalha com renascimento, não uma reencarnação. Reencarnar é voltar para trás, renascer é ir para frente. Quando a gente entra nos reinos, você pode nascer como uma pedra, você pode voltar como uma planta, como um animal ou como um ser humano. Aí você fala, sério mesmo? Uma pedra é a consciência de uma pessoa adormecida. Aí eu fui atrás e falei, pô, não é possível uma pedra é uma pessoa. Ele falou, não, ô tonto, é para mostrar que tudo tem valor. Para que as pessoas não destruam uma pedra que faz parte de todo um contexto do planeta. Então a gente cria valor. Não é que ela é uma pessoa, mas ela tem um valor, ela tem um porquê de existir naquele local e naquele princípio, entendeu?
Então, tudo é um ciclo. Tudo faz parte desse ciclo. E quando a gente vai para algumas crenças espiritualistas, a gente pode pensar, inclusive, que essa consciência ela pode transcender a Terra. Então, quando a gente pega uma crença espírita, por exemplo, que essas consciências habitam outros lugares, como planetas ou nosso lar. Sim. O próprio Kardec falou, né? Vocês acham que é vida do jeito que vocês acreditam? Não, tem espírito no Sol, em Júpiter. Então, assim, é como se fossem níveis de consciência diferentes. Dentro do ocultismo, dentro da magia, ou dentro de algumas tradições ocidentais, existe essa crença de que a consciência ela pode expandir, e aí não é uma evolução. Que ela não trabalha com uma métrica, ela não trabalha com... Se você cumprir esse protocolo, esse da natureza. treinamento... A expansão de natural. consciência é conhecer mais, experienciar, é natural, é se integrar com o universo. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente tem aqueles casos de uma consciência que vem de outro lugar, incorpora em alguém, ou vem de alguma forma falar, claro, tirando as fantasias, né, e as esquizoterices que a gente brinca, mas quando a gente vem uma consciência externa e habita alguém ali numa incorporação, numa imantação, numa psicografia, aquilo é uma consciência que está em outro grau de sutilidade. Mais evoluído ou menos, não existe essa coisa de mais evoluído. Está apenas menos presa, talvez, com a questão do apego de estar na matéria. Porque está despersonificada. Aquela pessoa não é mais o Léo. Aquela pessoa ela é um conjunto do que ela foi. Então, todas aquelas experiências que são conjuntos do que ela foi vão formar, talvez, uma sabedoria que ela possa passar. No budismo tem uma explicação legal para o que o Léo está falando. Eu ia falar um monte, mas pode falar. Eu vou explicar. Vamos pegar a árvore da vida que o Léo gosta. Tá? Então, a gente tem Keter, Tiferet, Malkut. Faz tempo que eu tô enferrujado. Você me corrige, hein? Então, vamos supor, aqui você nasce. Sim. Com o tempo, você vai passando por todas essas esferas até atingir Tiferet, que seria o seu coração. Mas aqui a gente tem dois lados. A gente tem o lado das emoções negativas, o lado das emoções positivas, que é o seu amor. Seu amor e, claramente, a sua paixão andam muito juntas. Quando você morre, o ideal é você atingir Keter. Você sabe atingir isso? Não. No budismo, a gente tem a consciência base e a consciência mãe, onde a prática observada no Dzogchen e todas as práticas do Trekchö e tudo mais, fazem com que você exercite todas essas esferas, para quando você chegar aqui, você dê um disparo tão absurdo que atingindo o Keter, você vai ter o clarão, a sua cabeça vai abrir, vai rachar, ela abre um buraco e você consegue tirar completamente toda a essência luminosa da sua essência pura, da sua natureza de união com a consciência base, com a consciência mãe, cria uma estrutura e você é levado para algum lugar que você direcionou. É uma arma que você aponta. Você tem que saber para onde você está direcionando. Quando você direciona isso, você pode, talvez, se você for um puta praticante, direcionar para um planeta que tenha vida. Talvez. Não se sabe. Porque ninguém chegou lá e falou, ei, pode vir que tem gente. Ninguém chegou lá para falar isso. Mas você direciona buscando, então, alguma coisa saudável. Como eu falei, eu tive numa festa de aniversário de um grande tulco que fez esse processo. Ele estava aqui, no Brasil. Ele morreu em 2002. Morreu. Mas como é que perceberam que ele tinha morrido? Ele estava no quarto dele e ninguém foi lá, tipo, o senhor tá aí? Não, deixaram ele. Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Cadê ele? Tá no quarto. Passou uma semana, abriram a porta, ele estava na posição de lótus, morto. Com um cheiro lindo de incenso ao seu redor. E ligaram, então, pro IML, ligaram pra polícia e tal, falaram, olha, morreu. Chegaram lá, foram fazer o laudo. Ah, morreu há 8 horas atrás. Os caras riram. Ele tá morto há uma semana. Não tá morto há 8 horas. Não, mas o corpo nem se decompôs. Não. Tava intacto. Perfeito. Pegaram o corpo dele, liberaram, cremaram numa estupa e deixaram ele lá. Eles são cremados e colocados em uma estupa com os elementos. Boa, lembrei disso. Você já viu uma estupa? A estupa é uma composição de diversos símbolos geométricos que representam a terra, a água, o ar, o fogo. É lindo de se ver, só que as pessoas não percebem. Só quem entende de ocultismo vai levar a falar. Aquilo são símbolos relacionados aos elementos. E ele morreu. Aí eu estava num retiro budista, estava 2 semanas lá no retiro, e uma lama, que estava tocando todo o evento, americana, não fala português, ela liga o celular e fala, ele está aqui, aniversário dele, 19 anos, ele está no Tibete, mostrou e eu participei da cerimônia. Eu falei, como assim?
ele projetou a consciência dele, saiu, encontrou um corpo de uma criança que estava nascendo no Tibete, entrou no corpo dessa criança que estava nascendo, teve aos 5, 6 anos a consciência, né? Porque você tem o inconsciente e o consciente. Você é mais inconsciente quando você é criança. Quando você teve a consciência, ele falou: o nome da minha esposa era tal, eu tinha isso, morava no Brasil, em tal lugar, tal rua e tudo mais. Ele traz a carta perfeita. Ela sai do Brasil, vai lá, ele fala o nome dela em inglês que só ela conhecia, só eles se comunicavam. Ela falou: é meu marido de vida passada. Isso com 6 anos, a criança ali. Sim. E aí, aos 19 anos, eu estava presente na festa de aniversário dele. Eu estava na cerimônia que foi em fevereiro, que é o início do Ano Novo budista. Eu não acreditei. Eu falei: caracoles, isso é algo que você, tipo... Como é que você vivencia algo desse tipo? E ele vai voltar para o Brasil. E ele vai voltar a assumir o trono dele aqui. Então, assim, é algo absurdo de se ver. Agora, a pergunta legal é: como você se prepara para a morte? Então, mas voltando no Apocalipse, então o Apocalipse não é o fim, é uma renovação. Não, o Apocalipse é algo simbólico. Esquece, não simbólico. Se apegue a isso. Nada. Essa ideia de fim é uma ideia meio hollywoodiana, assim, de filme. Porque a ideia não é. A ideia é uma grande revelação. E a ideia é não só revelar o que vai vir, ou até a própria finitude, mas a ideia ali do Paulo era falar: galera, olha, cuidado. Porque se vocês perderem a mão do cristianismo, ele, em vez de virar uma força libertadora, vai virar uma força opressora. O João, quando você usa o livro de Apocalipse, você está baseando em João, não em Daniel, não em Enoque. Sim. Quando você fala de João, João era um judeu que se converteu ao viés cristão. Lembrando, Jesus nunca falou para as pessoas: ei, galera, se converte, vem pro meu time, hein? Hashtag cristianismo. Ele era judeu. Ele era judeu. Quem prega e dá origem ao cristianismo são as cartas de Paulo, que arrebanham as comunidades cristãs para dentro de uma assembleia. Quando a gente fala de assembleia dos apóstolos, é exatamente a formação da primeira igreja cristã, né, do catolicismo. E o que é louco, né, dentro do catolicismo, só para ressaltar aqui, Roma vai capturando e caçando os cristãos. Isso são épocas diferentes. Então vamos lá. Léo estava elucidando exatamente isso. Quando a gente pega as culturas pré-helenistas e depois helenistas, a gente tem um panteão que cultuavam diversos deuses. Os gregos, os romanos, todos eles gostavam de diversos deuses e tinham uma certa libertinagem dentro da expressão do corpo, da arte de amor e tudo mais. Quando acontece isso, o judaísmo que tinha saído do êxodo e chega em Jerusalém e fala: aqui é a minha terra sagrada, ele se depara com exatamente essas coisas e fala: não vamos misturar, não quero misturar. O exército romano toma toda Jerusalém e fala: não, isso aqui é a terra nossa, amigão. Você não tem mais direito a isso. Quando Cristo nasce, Tibério já tinha matado 3.000 judeus por hobby. Do nada. Tipo assim, é divertido matar vocês. Eu vou matar. Então foi o que Léo falou. Jesus passa a ser um ativista político e que lidera o povo, arrebanhando eles para lutar com pedras e paus contra os romanos, para tirar da terra sagrada de Jerusalém. Jesus sobe a montanha e fala: vocês estão malucos, isso aqui não pode. Tenta colocar ordem em tudo aquilo, mas não consegue vencer os romanos. Quer ver uma passagem que justifica isso? Você conhece Lázaro? Sim. A história de Lázaro. Jesus foi lá como necromante e falou: vou ressuscitar um morto aqui. E saiu Lázaro. Cara, eu quero jogar com Jesus no Diablo 6. Mas não tem. Não foi essa história que aconteceu. Jesus teve 4 irmãos. E complicou. Não pode falar que Jesus teve irmão, que já complica. Teve 4 irmãos. Tiago era um deles. Simão era outro. João Batista era outro. Todos eles eram irmãos. E não só dos essênios, que o Léo conhece bastante sobre os essênios, mas eles também eram irmãos de sangue. Quando, então, Simão tentou realmente dar um golpe junto ao Estado para tirar, Tibério fala: não, bota preso. Que foi João. Foi Simão. Simão, ele jogado dentro de uma caverna e fecha-se a pedra. Jesus chega para Pôncio Pilatos e fala: libera meu irmão, amigão. Meu irmão não fez nada, tal, libera. Pilatos não tinha nada contra Jesus. Pilatos fala: tudo bem, tira ele daí. Só que ele não pode mais entrar em Jerusalém como Simão. Ele vai ter que mudar de nome. Tá, como é que vai chamar? Qualquer um, bota Lázaro. Ele nasceu dos mortos. Nasce Lázaro. Essa
realmente a exegese dessa passagem. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando acontece, aí, que a gente estava falando, né, sobre o Islã tomando a Europa e tudo mais, o Império Romano levou toda a voz da obrigatoriedade do catolicismo, né, do cristianismo, como algo obrigatório. E Constantino fala em 327, lá dizendo, todos são obrigados agora a aderir ao cristianismo. Porque ele disse que durante uma batalha, em que ele estava morrendo de fome, ele olhou para o céu e viu uma simbologia em grego, e que na verdade era o Deus cristão falando para ele. Então ele fala, então todos nós somos cristãos, porque eu vi o Deus cristão. E foi um grande golpe político que ele fez na época, porque a mãe dele já tinha se convertido ao cristianismo, e ele precisava, de alguma forma, convencer o povo a adotar. E ele nem era imperador nessa época, ele ia tomar ainda o império. E ele acaba usando isso como uma bandeira política para tomar. E uma coisa interessante, porque ele se torna o cara que oficializa, né? Mas aí Justiniano vem e fala, não, agora, a partir de agora, se não é cristão, morre. Mas é interessante a gente pensar o porquê que o cristianismo cresceu tanto. Porque a gente tem uma sociedade romana em que você tem o cidadão lá, que é o homem da família. Aí você tem a esposa dele. E, em média, cada cidadão romano desse tinha 8 escravos. Então, dentro da ideia do Império Romano, os escravos não tinham alma. A mulher... Era um debate se ela tinha alma ou não, se ela tinha direito a ir para algum lugar depois que morresse. O homem tinha. Estava garantido. Então, você chega com uma religião que começa a prometer para todo mundo alma e que tem salvação e que você vai para o céu se você se converter. Por que os primeiros a se converterem foram os escravos? Que foram quem foi parar no Coliseu. E por que depois foram as mulheres? Que é o caso da mãe do Constantino. Porque, cara, era uma religião que falava, olha... Essa religião que você segue não tá te dando alma, não tem vida após a morte. Ou talvez você vai ficar num lugar lá que você vai ficar vagando como se fosse um fantasma. Na minha religião, você vai morrer, Deus vai te receber num lugar onde vai jorrar maná da terra, leite da terra, o paraíso é o lugar prometido. E aí, quando você tem esse tipo de promessa, o cristianismo ele começa a avançar violentamente no império. E por que as pessoas colocavam como o cristianismo que virou uma doença? Por que todo mundo falava, não, a culpa era do cristianismo? É muito simples. Porque o cristianismo, como religião, tomou o Estado. O Estado ficou submisso à religião. Então, o império do cristianismo cresceu tanto que todos os imperadores tinham que se curvar ao emblema do primeiro papa que surge. E aí, seja Marco Aurélio, todos aqueles grandes imperadores olham e falam, não, eu não vou me curvar. O Estado é maior que a religião. E começaram a caçar e levaram eles, então, para o Coliseu. E começaram, então, a matar os cristãos. Quem jogou fogo em Roma foram os cristãos. Eles destruíram Roma. E João estava lá na torre, lá em cima, escrevendo o Apocalipse, vendo toda aquela bagunça e os escudos com os dragões sendo levantados. Ele falava, o dragão se ergueu com as suas 20 cabeças, 10 olhos e tudo mais, na verdade era o Império Romano. Então nenhum Tiamat saiu da água, não tinha. Era um Império Romano, era tudo uma simbologia. E aí quando você vai ver essa simbologia do Apocalipse, são só cada etapa que aconteceu sobre a queda do Império Romano e a unificação dos imperadores, toda essa passagem. E aí, no final, ele fala sobre a vida após a morte. Só no final ele fala, quem lutar pelo cristianismo e quem defender contra o império é que vai ser arrebatado de corpo e alma para o paraíso. É só no final. Entendeu? Cara, a leitura é muito mais profunda se a gente for analisar. Mas é diária. É algo que reflete nos dias de hoje. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. E a gente, para fazer esse tipo de leitura, cara, a gente precisa entender o contexto histórico da época que foi escrito. Sim. Porque se a gente quiser aplicar um texto que está lá bíblico para os dias de hoje, muita coisa não faz sentido. Tem gente que gosta de olhar para coisas da Bíblia como leis que a gente tem lá, né? A gente tem mais 60 leis bíblicas lá que tem que ser seguidas. Mas, cara, tem leis que, se a gente olhar lá, você não pode usar um tecido de material que não é o tecido puro, que tem um material misturado. Cara, como é que nos dias de hoje você consegue fazer isso? Não dá. Qual é a chance até de você estar com uma camisa 100% algodão, que no processo que ela foi feita não teve contaminação com algum outro tecido, alguma coisa? Isso era algo que, cara, ia ser apedrejado. Então, você imagina hoje, você falando assim, olha, não pode determinada coisa. Cara, você tem que entender, por exemplo, pegar o negócio do malacói, né? Que é um termo que foi super mal traduzido. Do hebraico! Que é um negócio, cara, que é uma coisa que tem a ver com doçura, E a galera foi e traduziu isso como homossexualidade. E aí a homossexualidade parece ser um pecado.
Cara, por mais que os judeus fossem contra essa ideia de um homem deitar contra o homem, eles eram contra por um motivo muito prático. Os judeus precisavam procriar e se espalhar. Sim. Se um homem deitasse contra o homem, não teria procriação ali. Cara, hoje o mundo tá lotado, velho. E não cabe mais era ninguém. visto isso pelos gregos e romanos. Eles E era tinham super esses praticado, cultos. Sim. tinha um termo, que é o termo que um dos termos que a gente usa hoje, que é a pederastia. Isso não era bem visto pelos gregos. O que era pederastia? Era um homem muito mais velho, um cara de 70 anos, que pegava um menino de 15 para treinar esse menino, e parte do treinamento era ter relação sexual. Isso não era muito bem visto. Os gregos passavam meio que um pano para isso, mas os outros povos de fora olhavam para isso de uma maneira muito feia. Então, isso era uma coisa que os judeus condenavam. Mas não era só condenado pelos judeus, só que a questão, ela acabou tomando uma proporção de que, se um homem deitar contra o homem é proibido. Cara, olhar isso pela ótica de hoje não faz mais o menor sentido porque fazia naquela época. O Paulo, nas cartas dele, que supostamente ele escreveu, porque dizem que não foi escrito por ele, foi escrito por outras pessoas, tá? 2 teólogos trouxeram à luz a isso. Ele fala exatamente para os romanos: ei, a partir do momento que você se converte a Cristo, você tem que abandonar tudo isso. Então, ele passa a condenar um rito antigo para que as pessoas possam viverem se tornarem mais puritanos, vamos colocar dessa maneira. Então, quando você vê pastor subindo no púlpito falando que isso é crime, que isso é pecado, que isso não sei o quê, isso é uma coisa natural que acontecia no passado e que houve a necessidade de ser corrigida dentro de um viés de uma nova religião. Mas que, na verdade, a gente precisa andar com muitos ovos. Por quê? Estamos falando de algo de 2.000, 3.000 anos atrás, que começou uma jornada de falar, não façam, só isso. Entendeu? O mundo mudou. É o que ela está falando, a roupa mudou, os costumes mudaram. Não posso seguir a Bíblia como ela é. O Spook e Léo, né? Quando se fala isso, nem foi Jesus, então foi Paulo. Não, Jesus Paulo. não veio. Jesus nem falou, Jesus não impôs nenhuma lei nesse Jesus não sentido. escreveu nada. A gente não tem. Que escreveram depois até da morte dele, muito tempo depois. Sim. Ele mesmo não impôs nenhuma lei no sentido de falar assim, pode usar esse tipo de roupa, não pode comer esse tipo de alimento. Judeu não come ele foi camarão. Contra o viés do judaísmo. Por que ele cria uma nova ideologia e não mantém do judaísmo? Porque ele era contra, por exemplo, circuncisão. Você sabe o porquê que acontece a circuncisão? Não. Você sabe o porquê? É uma questão higiênica da época também. Não, porque aconteceu um crime. Sim. Você sabe, essa é a segunda história, mas eles falam que, não vamos falar nisso. Houve um estupro coletivo naquela época. E foram os judeus que fizeram. E o rei, para punir essas pessoas, pediram a parte da pele do pênis. E para lembrarem do que aconteceu, ainda é realizado isso. E Jesus fala, dentro do que eu quero, isso daí não pode, não é uma punição. A punição não vem do ato, mas sim de alterar a conduta moral do próprio indivíduo. Entende? Então ele traz um viés que eu estou falando para você, que é uma clareza melhor dentro de ética e moral, em que ele fala, costumes antigos não precisam dentro do povo hebreu para o judeu mudou, sabe? É muita coisa. Para o cristianismo muda muita coisa. Até quando você pega a ideia, você pega um cristão hoje, ele fala, poxa, o Velho Testamento era uma coisa, agora a gente vive na graça. O que é a graça? É a morte de Jesus, que transforma do velho para o novo. Qual que é essa grande transformação? É que os velhos hábitos que estão lá no Velho Testamento não eram mais para continuar. Então, quando a gente vê essa transformação de uma religião punitiva, porque, vamos lá. Deus era punição. Cara, ele mandava bola de fogo em cidade, ele fazia dilúvio. Tudo bem que tudo isso tem um fundo hermético, vamos dizer assim, né? Tem uma leitura muito mais profunda. Mas quando a gente olha essa ideia de um Deus ciumento, quando ele conversa com Moisés, ele é ciumento, cara. Ele fala, como assim? Você tem adorar outros, né? Mas e não é só questão de adorar outros, é questão de, você tem que me adorar mesmo. Quando muda isso, quando você tem essa figura de Jesus, Jesus vem para falar assim, cara, o negócio agora é amor. Acabou essa história de isso, de aquilo, de violência, de aquilo. O negócio agora é amor. Tanto é que tem uma passagem que muito cristão gosta de falar assim, quando os soldados romanos, eles foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de um soldado. Só que eles esquecem de contar o que vem depois. Que Jesus recrimina Pedro, manda Pedro guardar a espada, cura a orelha do soldado romano e fala, eu vou com eles e ninguém vai levantar uma espada aqui para ninguém. Jesus condena o uso da arma. Por mais que os apóstolos andassem armados, porque não era só uma questão de bater com o império, mas era uma questão de segurança deles também. Estavam viajando num país que tinha um monte de bandido também, pelas estradas, eles tinham que ter lá a segurança deles. Mas Jesus nunca obrigou ninguém a usar a espada. Quando a gente olha para isso, a gente vê que é um comportamento totalmente diferente. É um comportamento que existia naquela
daquela época, um costume daquela época, que a gente chama na filosofia de uma moral daquela época, que Jesus olhou para isso e falou: isso não precisa mais funcionar desse jeito. Esse mundo que a gente vive levou a gente a estar desse jeito que a gente está hoje. Então vamos mudar isso, vamos começar a mudar isso. E acho que esse é o grande entendimento do que a gente tem que ter de uma religião. Ela tem um dogma que é um conjunto de comportamentos para você seguir, para você se guiar para tal da salvação da religião. Mas, ao mesmo tempo, esse dogma te faz bem ou te faz mal? Porque, cara, tem um monte de religião no mundo. Ele sobrepõe valores que hoje são observados e que você quer colocar, igual a roupa. Se você é casado e a sua mulher dá uma opinião, você tem que apedrejar ela, porque na Bíblia está dizendo que uma mulher casada não pode dar opinião. Então, que mundo que a gente está vivendo hoje que uma mulher se der opinião... Ah, não, mas esse tipo de coisa é ultrapassada. Ah, então esse que te convém, aí você considera ultrapassado. E o que não te convém, você não considera. Então, esse tipo de leitura, cara... Esse tipo de leitura é o que a gente pode tentar responder a tua primeira pergunta. É a hora que alguém é o caído. Porque a hora que alguém vai contra Cristo... A hora que Cristo fala assim, não levante a espada, e alguém fala assim, não, levante a espada e mate a pessoa em nome de Cristo, né? Você está sendo o quê? Anticristo. Então, quem que é o anticristo? É quem vai contra as ideias que Cristo trouxe. E Cristo não trouxe nenhuma ideia de ódio. O único lugar que Cristo demonstrou a raiva dele foi para os vendilhões do templo. Foi para quem estava vendendo a fé como um negócio. Que ele fala, né? Deus não está na igreja, não está nos templos. Ele está dentro do indivíduo. Mas as pessoas teimam ir para a igreja e para os templos ainda hoje. Sendo que é só você pegar e extrair a essência de Cristo e você vai ter a sua, entre aspas, salvação. Leia-se, saber a conduta e a ética observada para colocar nos dias de hoje. Eu conheço muita gente que não se considera católico, nem cristão, e que é muito mais cristão do que a maioria dos cristãos que eu conheço. Sem dúvida. Porque vive a moralidade. Vive a moralidade de Cristo, vive o amor, vive o perdão. Tudo aquilo que Cristo ensinou, cara. É difícil de viver aquilo que ele ensinou? É difícil, cara. Porque dar outra face é difícil. Perdoar é difícil. Aceitar certas coisas é difícil. Claro que é difícil. Mas, cara, Jesus não disse que ia ser fácil. E ele não disse que essa mudança de um mundo pro outro ia ser fácil. Então, quem cai, cara, quem é o anticristo, é quem vai contra Cristo. Spook, depois eu vou pro Léo, mas qual a leitura que você tem sobre a questão de, antes de Jesus chegar, os livros já vinham relatando a vinda do Messias? Não, aí entra aquela questão de toda fé, toda religião, toda crença tem sempre o mito, eto e o rito atrelado. Então, as pessoas sempre estão à espera de alguma coisa que pode determinar a sua essência, a sua vida, ou predeterminar uma condição para que ela viva. Acreditar em algo, para algumas pessoas, é manter a fé do dia a dia. Então, para uma pessoa, às vezes, que mora em condições muito baixas de saúde ou financeiras e tudo mais, ir para a igreja, escutar uma palavra de que vai ter um dia melhor, uma salvação para ela, é continuar tendo forças para existir. Para outras pessoas, é uma expectativa que pode não acontecer. Então, a gente sempre vai entrar nessa de que alguém vai descer dos céus numa nave espacial e vai falar, olha, eu estou aqui para salvar o planeta. Aí você fala, o botão de reset deve estar por aqui. É só apertar, acabou tudo, a gente nasce de novo, melhora tudo. Não é assim que vai funcionar. Todas as religiões... Veja, o cristianismo não é a primeira religião do mundo. Documentada, oficial, seria o hinduísmo. Mas existem as religiões anteriores que surgiram por primeiros cultos, as primeiras impressões de que o raio era um deus, de que as manifestações de uma água poderia ser um deus. Então, a gente tem algo muito anterior. Mas fundamentado é o hinduísmo. Então, a gente tem que observar o hinduísmo, depois o budismo, aí o cristianismo e depois o Islã. O Islã nasce depois do cristianismo. Então, todas elas trazem o mito, o eto e o rito na formalização das suas crenças. O budismo não acredita em Deus. Por que eu vou olhar para cima e criar uma expectativa de que vai ter alguém que vai me dar alguma coisa, sendo que eu tenho que corrigir primeiro o que está dentro de mim? Corrigir o meu orgulho, minha inveja, meu apego, minha ganância. E quando você anula tudo isso, o que sobra? O vazio, que é o que você precisa. Porque você se torna de novo aquele ser intocável. Ou seja, eu não estou sendo influenciado por terceiros, eu vou obter exatamente a minha própria natureza da mente, que a gente chama de Rigpa, que é esse estado da sabedoria acima, que é você permanecer. Sabe quando você olha para o céu e você vê nuvens? Tem dia que você vê nuvem, tem dia que você não vê nuvem. Seus pensamentos são iguais a isso. São nuvens.
Quando tem um céu muito nublado, é a sua mente que está completamente poluída. Quando você não vê nuvem, é o ideal da sua mente. Permanecer exatamente nisso. Então, todos esses dogmas, eles são constituídos por algum princípio. O cristianismo é repleto de princípios, tentando achar valores, moralidade, ética em todas as passagens. Mas, de novo, um livro, ele não é único. É o que o Léo estava falando. Existe a Bíblia dos Escravos. Sabia dessa? Não. Existe uma Bíblia específica que chama Bíblia dos Escravos, que foi utilizado pelos jesuítas para evangelizar os outros povos. Existem diversas Bíblias. Bíblia de Zurique é uma. Bíblia do King James, de 1610. Tem uma passagem que é sensacional que diz: foram os deuses que colocaram o homem na terra. Ferrou. No plural. No plural. Porque no hebraico, no aramaico tá no plural, no hebraico tá no plural, e quando traduziram, falar que foi Deus, traduziram pro singular, mas tá no plural isso. Não, a gente vai pros deuses daqui a pouquinho. Se você vai para Mesopotâmia, se você vai para Babilônia, são deuses. Você sabe quem são? O Léo sabe. Enlil e Ninlil. É verdade. Enki. É. Mas você trouxe a sua definição. Eu acho interessante. Eu acho que não é uma definição, mas é uma interpretação que, assim, que a gente está falando. Não dá para julgar as religiões, mas entender que cada uma tem o seu princípio de constituição. Umas têm Deus, outras não têm Deus. Outra tem deuses, o que é maravilhoso você ver. Os valores ética, moral atribuídos, entendeu? Então, todas elas têm, inclusive o satanismo. O satanismo também tem uma Bíblia satânica repleta de códigos de moral que você lê aquilo e você fala, cara, é impressionante. Porque é muito boa a moralidade vista no satanismo. Se você pega realmente ali, você fala, tem coisas ali que são óbvias e aplicáveis nos dias de hoje. Quando você pega o satanismo, quando ele nasce nos Estados Unidos, cara, ele nasce de uma condição muito interessante. O cara que funda o movimento, ele era um cara que na sexta-feira ele tocava piano no prostíbulo da cidade. E no sábado ele tocava na igreja. E aí ele via os mesmos caras que ele via na sexta-noite no prostíbulo na igreja no sábado. Eu falo, pô, mas que sociedade hipócrita é essa? O cara tava ontem lá com um monte de prostituta, hoje tá aqui com a esposa, com a família, pagando que ele é um santo, que ele vai pro céu e condenando todo mundo. E aí esse cara, ele lança um movimento para ser anticristão. Só que não o anticristão do Cristo. De não crer em Cristo, não, né? É o anticristão de não crer no cristão. Porque o cristão, ele é a paródia do Cristo, cara. Ele, no fim, não todos, lógico, não vou generalizar, mas o que ele estava vendo ali é um retrato de uma sociedade hipócrita. Que o cristão que, não, olha, a família acima de tudo, mas na sexta-feira estava no prostíbulo. E aí ele olhava para isso e falou, cara, eu vou criar. Ele cria um movimento, esse cara chama Anton LaVey, ele vai criar um movimento nos Estados Unidos, que é uma igreja satanista. E essa igreja satanista, ela é uma grande sátira ao cristão, não ao cristianismo. Que ela aceita tudo. Negros, muita igreja americana não aceita negro. Exato. Tem segregação hoje. Voltou a segregação. Inacreditável. No Brasil vão começar a colocar também, tá? E aí ele vai defender crianças, ele vai falar que o pior pecado que tem é matar uma criança. Aí você fala, pô, mas aí um cristão deve... Mas depende, cara. Depende da Bíblia, depende do que você olhar, depende do que a criança fizer, dependendo da lei que tá na Bíblia, você tem que matar a criança. Então, ele vai indo contra todas as hipocrisias e aí isso acabou virando uma religião oficial nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode registrar a religião que você quiser. Você tem o pastafarianismo, que é a religião que é um espaguete com os olhos que são sensacional. Que é sensacional, que é uma sátira a essa coisa de criar religião. Mas o satanismo tem até templo oficial nos Estados Unidos, porque ele defende o que... E isso é muito louco. A hora que você lê o Manifesto Satanista, você fala, cara, isso é o que os cristãos deveriam... Sério? É maravilhoso. É a essência do cristianismo, tá ali. Tá. Real, não é? Alguém vai falar, meu Deus, os caras estão falando que o cara é do diabo. Não, gente, o cara tá traduzindo o que Jesus disse e que os cristãos não fazem, por hipocrisia. E alguns fazem hoje, entendeu? E mesmo assim, são valores que você fala, cara, é tão óbvio. Tem um documentário que fala sobre isso, chama Hail Satan. Saiu até da Netflix, eles tiraram, o cristão mandou tirar. Chama Hail Satan. Assiste. É sensacional. Você vai ver, ele fala, você não precisa acreditar em Lúcifer. Você não precisa nem acreditar no diabo, no demônio. Basta simplesmente não acreditar na hipocrisia que você vê da igreja. E, cara, você vê um monte de gente feliz, se divertindo nos cultos e não tem nada, não fazem sacrifício de criança.
Viu, como é que é? Daniel Mastral? Não fazem. Não tem sacrifício de criança, não tem morte, não tem nada. Eles simplesmente se divertem fazendo cosplay, cara. Eles se vestem ali pra atazanar o cristão e dão risada. O outro lá vendo o cara do circo, cara. Ele criou sério? isso pra zoar. E a galera, e os cristãos, meu Deus, não sei o quê. E assim, é uma grande paródia, uma grande sátira, que o cristão que olhar pra aquilo a fundo e ler o manifesto, ele vai olhar e falar, cara... Não tem nada de errado nisso aqui que os caras estão promovendo. Agora, certos comportamentos que eu vejo de pessoas que se dizem cristãs, não tem nada a ver com o que Cristo trouxe. E o legal de falar, Léo e Spook, é que vocês falam justamente, né? Cristão. Tipo assim, a pessoa ali independente de ser católico, independente de ser evangélico. Isso dá treta. Não, eu tô falando porque geralmente... Mas independe, porque fala depende. Crer em Cristo. Mas eu tô falando, quando vocês abrem um leque, é crer em Cristo. Porque muitas vezes a pessoa que é cristã, evangélica, já pega mais. Ela não fala que é católica. E o católico, ele fala, não, eu já sou pecador, eu tomo a minha cerveja, eu vou pro meu puteiro e não tô nem aí. E no final de semana, final da vida eu me arrependo e sou salvo. Ou vou lá na igreja uma vez por ano na missa. Eles falam que nem todo católico é cristão, nem todo cristão é católico. Sim. É por causa de Lutero, entendeu? Sim. Lutero fez uma grande divisão e criou os anabatistas, quakers, metodistas e tudo mais. E se você for pegar cada um deles, cara, você não vai acreditar na origem. Anabatistas podem ter 2, 3 mulheres, porque Lutero autorizou. Se você pegar a origem do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, vem dos batistas. Eles eram os caras que ficavam de branco ali, encapuçados. Então você fala, cara, tudo isso é muita hipocrisia, é isso, entendeu? Cristo caçava os outros, Cristo ia atrás, Nunca. matando, ou escravizando, ou obrigando. Por que eles tinham esse surto? Porque Lutero deu a possibilidade deles fazerem o que eles quisessem, desde que fosse contra a Igreja Apostólica Romana. A única treta que Lutero tinha era contra o Papa, ele odiava o Papa. E o Papa falava, vamos conversar. Ele falou, não, você vai me matar. Aí Lutero foge e ele cria um pseudônimo para ele. Sabe qual era o pseudônimo de Lutero? Qual? O Cavaleiro Negro. Ele morreu envenenado. Foi envenenado. Entendeu? E ao final também, todos os apóstolos acabaram morrendo de uma morte assim absurda. O próprio Paulo foi degolado em Antioquia. Por quê? Porque ele criou um viés de converter todas as pessoas até a morte da pessoa. Então, se você não aceitasse, ele te torturava, te batia. Você tinha que se converter na fé dele. E aí degolaram ele em Antioquia. Ô, Léo... Chatice também mata. Sim, Olha, se Samanta pega hoje, Léo. O Léo, eu perguntei pro Spook, eu queria ver a sua visão sobre a questão do Primeiro Testamento, dos livros, da escrita do Messias. Uhum. Cara, vou pegar um gancho no que o Spook falou, né? Toda mitologia... E vamos lá, deixa eu explicar isso. Toda religião é uma mitologia. Isso não quer dizer que é mentira. As pessoas têm esse medo, né? O cristianismo é uma mitologia. Porque é um corpo mitológico. E não quer dizer que o mito é mentira. Então, tem lá um ritual, tem lá um salvador, tem um céu, tem as escrituras. Tudo isso compõe um mito. Então, tudo é mito. Toda religião é mito. E não quer dizer que uma religião é mais verdadeira do que outra. Academicamente falando, é um mito, mas não no sentido de ser mentira. E todo mito, cara, promete algo. Então, se é um mito de um herói grego, qual é a promessa que Hércules traz? Que ele é o grande herói que no final ele vai vencer. No mito de Zeus, qual que é a promessa? Bom, que aquela história, Zeus no final vai se dar bem porque ele é o rei do Olimpo. Quando a gente olha para qualquer religião, então, a gente também tem essa construção. A ideia de um Messias, cara, é uma ideia recorrente em quase todas as religiões. Alguém que vai vir, ou vai vir em forma de avatar, ou vai vir em forma de alguém escolhido, ou uma pessoa. Uma nave. Uma nave, pode ser qual é isso. Na mitologia moderna, são os ETs que vão vir para salvar a humanidade. Mas dentro das histórias que a gente tem, sempre vai ter uma ideia de um Messias. Quando a gente pega do cristianismo a ideia de que Jesus veio como Messias, olha que interessante. Para os judeus, que é da onde vem essa ideia base do cristianismo, vai vir um Messias salvar os judeus. Então, esse Messias, ele não veio ainda. Então, os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Como Salvador. Olha que legal. Os muçulmanos reconhecem Jesus como o Messias judaico. Então, os cristãos têm tanta coisa quanto os muçulmanos, mas os muçulmanos reconhecem que Maria era virgem e é santa. Ela é uma das mulheres mais sagradas no islamismo. Eles reconhecem que Jesus não é o salvador deles, mas Jesus é o Messias judaico, sim. E ele veio para salvar os judeus. Os muçulmanos reconhecem todas essas questões com relação ao cristianismo. Eles respeitam muito mais o cristianismo do que os próprios judeus respeitam. Só que
Só que o islamismo tem a ideia deles de Messias. Outras religiões têm outras ideias de Messias. Qual que é essa ideia de Messias? De uma maneira religiosa. É você saber que em algum lugar, em algum ponto, o divino vai se manifestar para você. Então tem um lado teológico, que é o lado o divino, ele pode se expressar através do Messias ou através do Salvador. Então a gente está esperando esse momento para que o divino fale diretamente com a gente através de um avatar, de um meio pelo qual a gente vai se ligar. E tem um outro lado, que é o lado mitológico. Toda mitologia humana, toda, sem exceção, tem um Messias ou um lugar prometido. Quando a gente pega, por exemplo, as lendas arturianas, você não tem a promessa de Avalon, você não tem Eldorado, você não tem Shambhala, Tule, Agartha, Rabanatá, você não tem esse monte de lugar. Qual que é essa ideia humana, cara? É que sempre existe um lugar que é melhor. Sempre existe um paraíso prometido. Então, para um migrante, o melhor é migrar para outro país que é mais evoluído, porque lá ele vai trabalhar melhor. Isso é humano. A gente tem uma poesia aqui, vou-me embora para Passágarda, lá eu sou amigo do rei, lá terei tudo que eu... Ou para Madagascar, que os animais falam. Que falam. ou que nem os vikings. Sim, que eles vão para Valhalla. Vão para isso. Tomar cerveja ali no... Ei, Marvel! Sempre tem um lugar prometido, cara. Então, a ideia do Messias é ser o mensageiro dessa promessa. E o lugar desse lugar prometido, que para o cristão é o céu, para o egípcio era o campo de juncos, para o grego era os campos elíseos. Cada lugar, cada mitologia humana tem uma promessa de um lugar melhor. Porque isso é quase um ópio. É quase a ideia de viva a sua vida. É um conforto. Por mais que ela seja desgraçada, depois que acabar, vai ter um lugar muito bom que você vai. E esse é o tipo de coisa, por exemplo, que dentro do ocultismo, dentro da magia, a gente tenta quebrar essa ideia. Viva a sua vida da melhor forma possível, porque você não sabe se do outro lado tem alguma coisa ou não tem. A gente acha que tem. Mas certeza absoluta, 100%, ninguém pode dizer que tem, cara. Porque ninguém disse, olha, vem que tem. Existem as experiências de pós-morte. Sim, até quando os espíritos vêm aos EQMs. As EQMs e tal. Mas isso, cara, pode te dar 99% de certeza, cara. Porque pode ser que tenha sido a sua mente que fez aquilo. E o budismo acredita que realmente são experiências que às vezes não tem nexo. E que você simplesmente porque são as camadas da mente. A sua mente vai surtar na hora que você morrer. Vai. E aí... Isso a gente mede isso biologicamente, cara. Surta. A mente, ela solta DMT no cérebro para você dar uma alucinada na hora de morrer. Então, você pode ter tido uma experiência, foi só seu cérebro. Mas, quando você trabalha numa espiritualista há muito tempo, você começa a ver coisas e você fala, cara, não dá pra não acreditar nisso. Essa cara. parada que vocês falaram aí é louca, né? O budismo, então, ele chega a observar libera o cara morrer. Aquela química, então. Libera, cara, que é a química que você usa, sabe aquele sapo? Sim. Que você pega lá pra usar, pra entrar em estado de consciência. Cara, é a mesma substância. A hora que você vai morrer, seu cérebro libera isso, cara. Então, quando você dá aquela alucinada e volta... Talvez o que você viu foi só o seu cérebro jogando uma substância. São camadas da mente. E fazendo analogia do que o Léo trouxe aqui, Spook, só pra gente ainda bater um pouco nesse tema. Então, tem pessoas que entram nessa questão do transe do sono e podem liberar essas substâncias, fazer essa projeção astral, se enxergar e depois voltar. Isso, pode ser só um fenômeno biológico. Tá. Ou, aí são os casos mais raros... Aí você tem um fenômeno espiritual mesmo. Que a pessoa realmente projetou, saiu do corpo, viu ali, consegue contar, ó. Você tava morto, não, mas ó, o médico falou tal coisa, outro médico falou tal coisa. A pessoa consegue narrar o que aconteceu ali. O cara se vê numa mesa de cirurgia. Ele sai, se vê e ele vai narrando o que o médico fez, quando fez, como fez. Isso aconteceu comigo já, cara. Eu tinha 4 anos de idade, fui fazer uma cirurgia de amígdala. E anestesia geral, cara. E quando eu voltei, eu contei pro médico tudo que eles conversaram na sala enquanto eu tava sendo operado, porque eu tava me vendo operado com 4 anos de idade, cara. Isso acontece. E mas a yoga dos sonhos... Esse fenômeno é espiritual? Então, você não tem como mensurar. Por difícil. quê? Você não sabe... Veja, muitas pessoas... Elas chegam para você contando certas histórias e você não sabe se é verdade ou não. Então eu falo, são só histórias. Porque você não tem como... criar uma métrica para isso. É subjetivo, não tem método para medir. A gente chama isso de fenomenologia. É um fenômeno seu, único seu. E não tem como. Existem etapas que você passa por isso. Existem momentos na vida que você é acometido por susto. Então, você pode ser atropelado, você vê coisas. Eu vi um túnel quando eu fui atropelado. Um túnel branco. Eu entrei no túnel. E aí, eu fui lá para dentro do túnel, fui atropelado, vi minha bisavó. Nunca tive contato com ela.
Ela olhou para mim e falou, pode descer, que não é a tua hora. Eu não sabia, eu tinha 14 anos. Eu desci, acordei, nada aconteceu. Tirei a poeira, eu rolei a rua, porque foi uma puta porrada, o capô do carro ficou amassado, não aconteceu nada. Mas eu vi o túnel. É algo que eu posso dizer, é real, ele existe? Não. É uma impressão que eu tive da minha mente naquele momento. Então, as experiências, para tomar muito cuidado com isso. O budismo tem uma yoga dos sonhos que você não sonha. Ele mantém você consciente enquanto você dorme. Quem repousa é o corpo, não a mente. O corpo é que tá poupando energia. A sua mente, ele deixa a mente clara sem pensar, sem nada. Você não entra nas camadas do sonho, você fica numa linha tênue. Nessa linha tênue acontecem as projeções. Spook, você já viu? Eu vi algo que eu não sei explicar. Eu estava fazendo uma prática que chama oferenda de mandala. É divertido pra cacete, assim, é uma brincadeira de criança que você faz dentro do budismo. A gente chama Pode de falar, só vou guardar práticas... o negócio do Léo aqui pro Léo ficar à bom. vontade. Vai ficar bonitão esse aí com o Léo, hein? Fica bonito. Mas não perde a linha de raciocínio, não. Fala aí, Spook. Eu estava fazendo a prática de oferenda de mandala, que é muito bonito, assim. É uma panela tibetana que você usa um avental e você usa feijão e você vai jogando na panela o feijão e jogando objetos na panela, desejando que todas as pessoas do mundo tenham coisas boas. E aí você vê tudo em 3D e tal, é muito bonito. E de repente eu olho pro canto e tem uma figurinha que entrou no quarto e ficou olhando para mim. Eu olhava para ele olhava para mim, eu vi que ele tava de hobby vermelho e tal. Ele falou, tá errado. Eu falei, o que tá errado? Não é assim que se faz. Eu parei, era tipo 2 horas da tarde. Falei, tá, como é que faz? É assim, 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 assim. Ele me escreveu. Eu fui atrás da lama, eu falei, estou fazendo errado. Ela falou, como assim? Não me pergunte. É isso, isso, isso. Ela falou, é exatamente o que está no papel. Tá, tudo bem, são 10 a 12 horas de diferença daqui pro Tibete. A chance do cara ter projetado a consciência, ido até em casa, me visto fazer a prática, me corrigiu e voltou, é enorme. Porque eles são treinados para fazer isso. Eles são treinados para fazer projeção de consciência. Eu vi esse cara durante 1 semana. Ele foi embora quando ele riu, abaixou a cabeça, curvou e foi embora. E aí uma pergunta. A projeção de consciência, ela é um fenômeno físico ou espiritual? A gente não sabe. O cérebro tem muita energia, então tem estudos que falam que a gente pode fazer expansão de consciência. Consciente. Sem ser espiritual. Exato. Que até tem espionagem na CIA e em outras Como é que era isso? camadas. Tem um grupo que fez isso, era o projeto secreto que foi colocado junto com a... Sim, Os para Estados Unidos ver... fez isso, a Rússia fez. A Rússia fez isso. A Rússia teve um caso interessante que vazou um desses experimentos. Quem joga War vai lembrar. Eles colocaram um médium lá em Moscou e outro em Vladivostok. Detesto. Lembra? Todo mundo queria pegar Vladivostok. Filha da mãe. E aí eles começaram a fazer projeção de pensamento um pro outro. E o estudo lá que a Rússia publicou na época sobre isso, né, foi logo depois de cair lá a cortina de ferro da Guerra Fria, foi que os caras tiveram um certo nível de Foi acerto uma mulher muito que se interessante. deu bem nisso. Essa mulher conseguia fazer. Mas muitas pessoas morreram na tentativa, porque eles não podiam falar que tinha um projeto secreto que eles estavam fazendo isso. Eles matavam o cara. Tem vários Muito filmes... obrigado, não deu certo. O senhor vai receber naquela sala que vai RH, que o senhor vai receber uma dispensa honrosa. Mas só pra gente ainda nem perder o foco, mas tem vários filmes que falam sobre isso. Tem uma série... Tem um código para esse tipo de coisa. A Rafa falou um filme que é Atrás dos Olhos? Por Trás dos Seus Olhos. Chegou a assistir? Sim. Então, esse daí também é que a consciência sai e vai na casa da outra pessoa. Derry, que agora é a série que tá rolando lá de terror do It, né? Do palhaço. Também tem, que é o cara do exército pega Ah, sim, aquele rapaz é muito bom. Isso, ele pega a madeirinha e aí ele consegue ver o do Apache, quando ele vai interrogar o índio americano Isso, lá. Entra dentro da mente do cara. Então, agora isso, a questão, acho que a grande questão é, isso, a gente tem muitos casos e eventos desse, mas será que a gente consideraria espiritual? Então, até a gente que dentro da espiritualidade trabalha com isso, a gente olha pra isso, a gente não pode dar uma resposta. Sim, pode. Do tipo assim, é espiritual ou é um fenômeno da mente ou uma impressão que a gente ainda não consegue explicar. Então pode ser. A gente tem alguns fenômenos que são puramente espirituais. Quando a gente tem, por exemplo, quando a gente tem uma incorporação.
Então, se a gente for por uma via psicológica, vai ter uma explicação psicológica. Mas vamos pelo viés religioso. Então, dentro do viés religioso, uma incorporação é uma experiência mística de uma consciência externa, ou seja, de um espírito que veio, incorporou em você e a partir daquele momento está agindo através do seu corpo. Ou uma possessão, que aí são os casos mais graves, né? Quando esse espírito ele toma o controle completamente e aí ele faz o que ele quer com aquele corpo. São os casos que ficaram famosos por causa dos filmes. Mas nesses casos a gente pode falar de um fenômeno espiritual. Mas quando a gente está falando às vezes de questões da mente, coisas que estão ligadas à nossa consciência, Sim. é até difícil de separar o que é espiritual e o que não é. Os filmes trazem tudo, até o da Marvel, que é o do Wolverine, lá, o Professor Xavier. Que tem a Com a mente telepatia. aqui, consegue. Ou o Doutor Estranho, né? Que faz a projeção astral. Aquele é mais legal. Esse é mais legal. Então, assim, tem vários. Eu até tava lembrando outros. Só não vem falar de Lorraine e o Ed Warren aqui, hein? Não. Por favor, vocês daí estão fora. Mas eu tô falando assim, tem vários que trazem isso. Mas enfim, Tem. sobre a questão que vocês falaram de deuses. Quando fala Deus, então vamos para alienígenas do passado. O que você falou da questão moderna. Tem 2 pontos, né? Tem os alienígenas e tem a interpretação bíblica que coloca uma terminologia errada. Porque como a Bíblia foi traduzida do grego-koiné pro latim, para outros idiomas, a palavra Lord se mistura. Então, quando a gente fala deuses, pode ser deuses como os senhores de donos de uma terra, que aí entra Ninliu, Enlil e o Kurgal, El Shaddai, que são só senhores, donos de lugares, e que tem uma interpretação de como Lord, como senhor respeitoso, ou como Lord, como Deus. Então temos um erro de interpretação bíblica dentro da terminologia. Tipo Gabrielu. Gabrielu significa governador. Quem governava uma terra recebia o título de Gabrielu, que depois pode ter se perdido como Gabriel. E aí mistura-se com o anjo, Gabriel e tudo mais. Agora, a questão de alienígenas, aí a gente entra muito em especulação. Léo, você acredita em aliens? Do passado? Eu só acredito no Spock. Já fui para o Egito 6 vezes para dizer que não foram os aliens que fizeram aquilo. Já foi para falar que não foi. Ele faz excursão. Então, não, para você caiu por terra essa parada, cara, Léo. cara, eu acho que eu tive até um certo momento na minha vida que eu falei, cara, como é que os egípcios fizeram isso? Não tem explicação. Até eu ir pro Egito. Até eu ir lá ver. Tá tudo lá, cara. Os egípcios, eles... Desculpa o termo, mas eles eram tarados por anotar tudo. Então, você tem lugar onde tá desenhado como eles arrastavam as pedras, de onde vieram as pedras. Hoje a gente já sabe como foi feita. As pirâmides, a gente já sabe como as pirâmides foram feitas. Isso não é público, porque isso tá no meio acadêmico. E ninguém fica lá entrando em plataforma para ficar lendo o trabalho acadêmico. Mas, cara... Até 2006, a gente ainda tinha algumas dúvidas. Porque a gente sabia como é que a pirâmide tinha sido construída até a metade. Então, tinha uma rampa para subir as pedras, de onde as pedras vieram. As pessoas não têm noção, mas quando vai lá no Egito, eu levo as pessoas... Tem um porto do lado da pirâmide. Do lado. A pedra já saía do navio. No chão, tem um molde da pedra. A pedra saía do navio, ficava no molde. Eles já batiam lá no que tinham que tirar de excesso e já levavam... Usava água? Usava água... Para fazer a lapidação, o corte. Era mais fácil usar com a água. Usava coisa o tipo de pedra que eles usavam, o tipo de calcário. Se você meter um negócio de bronze, que é o que eles usavam na época, e bater, quebra lisinho. Os caras fazem isso lá na sua frente pra você ver. Aí os caras levaram e empilharam. Só que eles não sabiam ainda como é que eles tinham feito a metade de cima. Porque para fazer a metade de cima, precisaria de uma rampa que seria de quilômetros e que só na rampa ia ter mais pedra do que tem na pirâmide. Então, isso ficou um tempão. Até que em 2006, um arqueólogo junto com um arquiteto, eles começaram a usar uma tecnologia que hoje está sendo muito usada lá no Egito, e eu vi sendo usada lá. É uma tecnologia que é tipo uma ultrassonografia. Eles jogam lá para dentro, aquilo ecoa, volta, e eles descobriram que tem uma rampa dentro da pirâmide. Então, eles construíram com uma rampa interna a parte superior da pirâmide. Então, aí... Você começa a olhar para essas coisas, vai para outros templos, começa a entender as coisas que aconteceram em outros lugares, começa a entender o porquê que eles fizeram, como eles fizeram, qual era o motivo daquilo ter sido feito. Cara, se um Deus vivesse aqui, que todo mundo acredita, vamos supor que Jesus voltasse, todo mundo aceitasse que era Jesus, no mundo de hoje, do jeito que a gente trata os cemitérios, como a gente está falando, qual que você acha que seria o tamanho da tumba de Jesus? Não seria um negócio gigante? Que o mundo inteiro ia visitar? Ele ia ter um ashram. Sim. Ele ia ter um ashram. Exato. Cara, esse é um negócio gigantesco. Então, quando a gente olha para uma pirâmide, a gente tem que entender que tinha um Deus enterrado ali. O faraó era um Deus encarnado. Então, fazer uma pirâmide era a maior honraria que um egípcio podia ter. Tecnicamente, eu vi muitos vídeos que falavam que alguns faraós tinham algumas anomalias. Por exemplo, cérebro maior, ou eram pessoas que eram maiores de altura e tudo mais.
Como é que eles poderiam considerar uma pessoa um deus? Era por uma descendência que ele já vinha de uma realeza ou ele tinha características físicas diferentes? Não, ele era... As características físicas, a maioria delas eram justamente provocadas porque eles casavam entre eles. Tudo primo. Tudo irmão, inclusive. É pra manter a fortuna ali, o império. A maioria dos faraós casou com irmã. Não foi nem com primo, foi com irmão. E aí, quando você pega, por exemplo, toda a família do Akhenaton, que você tem Akhenaton, você tem a Menoses III, a Menoses IV, que vira Akhenaton, o filho deles, que é Tutankhamon. Quando você pega toda essa galera, você vai ver que eles tinham o crânio mais alongado. É, isso que eu vi. Isso já era uma diferença genética por causa da recombinação de genes. Mas era tudo filho da dinastia. Então, você é filho do Deus vivo. Tutankhamon, ele era o filho do Deus vivo. Ele era filho de um faraó que era o Deus vivo. Morreu, a partir daquele momento, ele é o Deus vivo. Então, era por uma questão sanguínea. Tinha muito a ver com a figura feminina também. Se a figura feminina não fosse de uma família nobre, alguma coisa, aquele filho ele não era considerado descendente dos deuses. Então, as características físicas, na verdade, eram consequência dessa recombinação Que era uma genética. anomalia. Que era uma anomalia. Porque eles eram tudo parentes. A Cleópatra, que já nem era mais egípcia, nós estamos falando da Cleópatra VII, né, que é a famosa, ela casou com o irmão. E ela já era grega, porque ela já é da descendência ptolomaica, que é a dinastia helênica no Egito. E eles continuaram fazendo a mesma coisa que os egípcios faziam, que era casar os irmãos, no máximo um primo ou um tio. Aqui no Brasil assim. Ainda continua algumas coisas assim. Mas era uma figura feminina, então? Tipo assim, ele não podia nascer com uma característica muito... Não, o faraó tinha que ser muito masculino. Muito masculino. Menos um. Teve um faraó que mudou essa imagem, que é o faraó Herege, que é o Akhenaton. As imagens que a gente tem de Akhenaton são um rosto masculino, mas com traços mais femininos. Só que você olha pro corpo dele... Aquele que tem o queixo maior, que tem uma Isso, estrutura... que tem uma barriguinha. Isso. E essa barriguinha é muito feminina. Akhenaton pediu para que as estátuas dele tivessem ambos os sexos, para que ele representasse uma imagem mais andrógena, uma imagem mais divina, porque para a ideia dele... As deidades não eram nem homens nem mulheres. Eram as duas coisas. Então, ele é um andrógeno. E a gente tem uma faraó mulher, que é a Hatshepsut, que ela acaba fazendo o oposto. Ela manda que todas as imagens dela sejam masculinas. Porque aí ela quer se masculinizar para poder justificar que ela tá vendo? Naquela época já tinha isso aí. Já tinha, rapaz. Ó, depois dessa, eu vou até embora. Acabou o podcast aqui. Fiquei triste porque eu não vou mais assistir Alienígena do passado. Cara. Eu assistia por causa do cara. Eu vou embora. Eu gostava do cabelo o cara dele. Do cabelo. Não, mas o ele me lembrava Babylon 5. Tô levantando. Aliens. Cara, tem outra coisa legal no Egito. Vou embora, cara. Tem um templo lá no Egito que é o templo de Osíris. Que é o templo que os caras vão lá e mostram o helicóptero, mostram o submarino. Cara, essa história é muito boa. Esse templo estava sendo construído por Sete I, que era um faraó da 18ª dinastia. E ele estava construindo um templo para Osíris. Cara, esse templo, ele para mim é um dos templos... É uma das coisas mais legais que tem no Egito. Ele tem lá uma área lá que está inundada, que ninguém consegue tirar água lá de dentro. Quanto mais você tenta tirar água, mais inunda. É animal o lugar, chama Osirion esse lugar no fim. Mas o templo estava sendo construído por Sete I. Sete I foi pai de um faraó muito famoso chamado Ramsés II. É o Ramsés mais famoso. Ele viveu 92 anos. Então, assim, para o egípcio médio que vivia 30, 35 anos, esse cara era um deus encarnado. Porque o neto do cara estava vivo e era o mesmo faraó ainda. Só que Ramsés II, ele fazia uma coisa muito feia. Ele chegava nos templos dos antecessores, mandava apagar o nome do antecessor e colocava o nome dele no lugar. E aí ele falava, fui eu que construí. Político de hoje. Tipo, louco. Foi o Maluf que fez. É minha obra aqui. É minha obra. Cara, ele fez isso muito no Egito. Muito. A ponto de ter estátua de faraó, que é muito diferente dele, e que ele colocou o nome dele, que você olha e fala, não, mano, aí você exagerou. Somebody love total. Quando ele fez isso nesse templo, Sete I era pai dele, hein? Ele pegou o templo do pai, mandou apagar o nome do pai. Só que o que eles faziam? Você tinha placas que você escrevia... As coisas são escritas nas paredes, elas não são escritas direto na pedra. É uma espécie de uma placa que é feita onde eles esculpiam aquela placa. E aí, o que ele mandou fazer? Ele mandou colocar o dele em cima do pai. Quando ele colocou em cima do pai, com o tempo foi desgastando. E aí um hieróglifo sobrepôs o outro. Então você tem vários lugares de sobreposição. Ali foi um dos lugares que sobrepôs. E acabou, por causa de um fenômeno chamado pareidolia,
Criando um nome... Né? O seu Ian fala, isso aqui é uma nave. Cara, é muito legal porque você vê o negócio direitinho lá. Mas aí tem uma placa do lado que mostra os hieróglifos originais, os que Ramsés II fez. E aí, quando faz a sobreposição, você fala, agora eu entendi o que aconteceu. Ele acabou com Aliens do passado. Acabou, eu vou embora, acabou, fiquei triste. Mas ó, vamos fazer o seguinte. Não tem mais nada. Cara, você trouxe várias questões aí que ficou na dúvida da galera também, tipo... porque a gente vai fazer um outro episódio, com certeza. Porque você é um cara que ficou muito tempo, faz viagens pra lá. Então, assim, alienígena do passado fala, essa figura aqui, por que essa figura tá aqui no Egito e tá casando com os maias e tá casando no Peru? A gente vai desvendar isso daí. Pra você que ficou até o final, quero já deixar claro pra você. Vocês querem ver o Léo Lousada e o Spook House aqui novamente? Já comenta aí, porque o podcast de hoje foi fantástico, cara. A gente ainda enxugou o máximo pra resumir, mas trouxe muitas informações. É pra dias. É pra dias. A gente tem que fazer um podcast semanal. E aí eu já deixo pra você. Vocês tiver alguma ideia de algum tema, comenta aí. Deixa aqui nos comentários para trazer aqui novamente o Léo e o Spook House. Eu quero agradecer imensamente para você que ficou até o final. Já se inscreva no canal da Íntegra, o canal de cortes. Spook, fica à vontade, o microfone é seu. Depois o Léo já manda um recado pra galera do digital aí. Agradeço muito pelo convite novamente. Léo nem se fala, é um enorme prazer estar com ele. Cara, essa dupla figura. Foi muito legal, assim. E, cara, estou à disposição, agradeço de coração para quem quer, né, me acessar. Tem o canal no YouTube, o Spook Houses Casas Assombradas, é direto lá, você tem os vídeos, tem 5.000 vídeos, tudo direitinho para vocês. E tem o Spook House Oficial, que é do Instagram. Então, fiquem à vontade, deem uma olhada e explorem bastante o conteúdo, que tem muita coisa. Ele tá até com roupa do exército lá, viu, galera? Vocês vão ver o Spook grande, forte e com a roupa do exército. Léo, fica à vontade, o microfone é seu. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar com o Spook aqui pra gente poder falar desses assuntos. É um cara que estuda muito, então a gente sabe aqui do que tá falando, né? Não fala só da parte espiritual, mas fala de uma parte acadêmica para trazer um embasamento. Sim. Para quem quer saber mais, eu tenho um canal no YouTube também que é o Conhecimentos da Humanidade. Lá eu falo de espiritualidade, religião, mitologia. É um canal que eu falo de conhecimentos da humanidade. E no Instagram tem o Universo CDH, que CDH é a abreviação de Conhecimentos da Humanidade. Lá também de vez em quando eu tô postando alguns conteúdos. Para quem quer estudar ocultismo, eu tenho uma escola de filosofia e magia que chama Inismon. Então, também, o pessoal que quiser procurar, me chama lá, que quem está interessado nesses assuntos é um lugar que tem método, tem metodologia, e a filosofia é a base da escola. Então, a ideia é fazer um trabalho sério aí com esse pessoal que quer estudar. Bom demais, galera. Bom demais, bom mesmo. E é o seguinte, galera, o canal de cortes está ganhando força, estamos nas plataformas verticais e também no Spotify. Eu sou o Rei Dias, estive com o Léo e com o Spook House mais uma vez. TikTok na moral, tamo junto, só vai. Uma salva de palmas.